Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Felipe Oda. E hoje estou aqui com a Maduela, como já foi apresentada. Fala aí, Madu. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Feliz ano novo pra vocês, estamos aqui. Mais um primeiro programa de Diferente, né? 2025. Diferente. Nem sei mais como apresento, tô até nervosa, mas vai dar bom. Hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre do nosso missionário Matheus Fernandes. Gente, prazerzaço estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e também por ter dado certo, né? A gente, É verdade. Daqui a pouquinho já está retornando lá para Rondônia e depois é só passagens bem rápidas. Então, graças a Deus que deu certo e é um prazerzaço estar aqui com vocês. Quando que você volta pra lá? A gente está retornando essa quinta-feira. Nosso voo é 6 horas da manhã. A gente chega, aí faz uma escala em Minas e depois chega em Porto Velho umas 2 da tarde. Mais ou menos. Nossa. Hoje estamos gravando no dia 14 de janeiro, então você volta dia terça. 16. Isso, dia 16. Dia 16, volta pra Rondônia pra fazer a missão que é dada por Deus. Maduela, por favor, desbloqueie seu computador gigantesco, que aí eu vou estar lendo aqui, como de costume, né? Ou não tanto de costume, porque eu acho que a gente até perdeu como que faz o programa. Mas aqui está o currículo do Matheus Fernandes, que é casado com a Anne e tem 29 anos. Ele tem 29 anos. Quantos anos a Anne tem? A Anne tem 24. 24 anos. Novinho. Sou paulista e hoje moro em Porto Velho, Rondônia. Eu e minha esposa somos parte da Jocum, lá de Porto Velho. E temos trabalhado na área de treinamento missionário, tradução bíblica e apoio a outros missionários através da construção. Tenho o esporte e o trabalhos manuais como hobbies. Interessante. Legal. A gente vai estar discorrendo mais sobre esses assuntos aí durante a nosso bate-papo. E sem deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que tem sempre nos apoiado aí desde 2004, 2024, já pensou? 2004 eu tava brincando de Max Steel de Hot Wheels. Desde 2023, né? Desde 2023? É. Então, o primeiro patrocinador foi Pão na Garagem. É verdade. Então, começando por ele, agradecendo desde já todo o patrocínio, todo o apoio que vocês sempre têm nos dado aí. Hoje, as coisas vão ser diferentes, só vou mencionar os nomes, né? Mas deixa aqui a nossa gratidão de toda a equipe do EcclesiCast. Então, começando por ele, o Pão na Garagem, Mimos da Mel, Chocolate Laços e Fitas, do Bencar, e esses são os nossos patrocinadores. Se todos vocês quiserem mais informações sobre os nossos patrocinadores, sobre o Pão na Garagem, sobre os Mimos da Mel, Chocolate Laços e Fitas e o do Bencar, toda a descrição e todos As informações, os redes sociais, aparatos, endereços, todos os catálogos, todos os cardápios, tudo que vocês vai estar tudo precisarem. disponível lá, todas as informações vão estar disponíveis aí no E link da também descrição. a gente está aberto para os novos patrocinadores, Exato. né? Então, A gente se tá você em busca, quiser, pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram ou acha a gente na igreja e fala. Será muito bem-vindo. Outro recado importante é para vocês seguirem as redes sociais da Igreja Evangélica Canaã, que aqui no caso é @Igreja Canaã _SCS. Também seguir a Juventude Canaã, que é Juventude _SCS. Eu e acho também que é Juventude _Canaã _SCS. Nossa, Eu você escrevi me trollou errado. aqui, né? Você me perdoa? A gente vai colocar certinho aí na descrição para vocês terem todas as informações corretas. E por último, também não menos importante, que é o nosso Instagram do EcclesiCast. que você cuida. Sim. Você faz as Aliás, postagens. de todos esses, eu que dou por trás. Olha só. Que é o EcclesiCast, @EcclesiCast. Então, para você que tem sede de informações, para saber todas as informações, todas as agendas, os eventos que estão ocorrendo na Igreja Evangélica Canaã, na Juventude Canaã e também no EcclesiCast, quais os episódios, quais os cultos, os horários de cultos, então lá você vai ter todas as informações também, tá bom? Então, Tá bom. passando aqui para um momento de reflexão da Maduela, que vai estar trazendo uma palavra do céu. Deixa Deus te usar. Meu Deus do céu. Gente, tô nervosa, tá? É bênção. Parece que eu tô fazendo uma entrevista de emprego. Essa é a sensação que eu tô hoje, gravando o podcast. Eu vou ler Atos 8,
a partir do 26. É bastante coisa que eu vou ler, tá, gente? É porque vocês precisam entender exatamente a história. Então, vou ler a partir do 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, eu acho que é assim que fala, se não for, me perdoa. Rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aí, eu vou pular, porque aí vai falar a passagem de Isaías. Aí o Felipe leu e explicou. E aí... Não, aí o Felipe leu. Aí o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aí o Filipe foi embora, foi arrebatado por Deus. Aí, gente, essa história, eu acho que ela é muito conhecida, né? Por todo mundo, mas foi até engraçado que hoje eu acordei, eu tô de férias, né? Então eu tô acordando tarde. Mas foi engraçado que o Senhor me acordou hoje de manhã, e aí ele colocou essa passagem no meu coração, e eu fiquei pensando, né? Eu até falei: não, depois eu vou ler, eu vou estudar, mas aí entendi que era pra ela ser falada hoje. Eu vou falar alguns pontos que eu entendi. Então, se vocês lerem um pouquinho antes dessa parte, vai falar que os discípulos, eles estavam em Samaria. E eles estavam pregando, e as pessoas estavam se convertendo e tal, estava dando tudo certo. Mas Deus, o anjo do Senhor veio a Filipe e pediu para que ele se separasse de tudo isso e fosse para o deserto. E quando a Bíblia fala de deserto, sempre fala como um local onde as pessoas enfrentam desafios, não é um local muito confortável, assim, né? Então, Filipe, ele foi retirado da zona de conforto dele e foi para lá. E ainda na Bíblia tem algumas versões que fala que é um lugar que não passava muita gente. Então, eu imagino Filipe lá pensando: meu, tá mó fervo lá em Samaria, tudo acontecendo, e eu aqui, onde não passa ninguém. Mas amém, ele foi e obedeceu, né? Nem sei o que ele deve ter pensado, que a Bíblia não fala, só fala que ele levantou e foi. E aí passa justamente o eunuco lendo a Bíblia, que precisava que alguém, né, falasse de Jesus para ele, e Filipe foi usado para converter uma pessoa. Então ele foi lá, o eunuco aceitou Jesus, foi batizado, e a Bíblia diz que ele seguiu o caminho dele. E se a gente pesquisar hoje, no Google, eu até pesquisei, e é uma coisa que o meu pai sempre fala, até no Ecclesiastes, que quando ele veio aqui, ele falou sobre isso, que a Etiópia foi um dos primeiros países que o cristianismo cresceu. Então, aí eu estava lendo num site que conta até, tipo assim, o site não é cristão, é um site de história, e aí fala, porque na Bíblia diz que o discípulo de Jesus, Filipe, encontrou o eunuco. E aí, como o eunuco, eu não sei exatamente, mas ele tinha um lugar importante. E aí diz que o cristianismo nasceu, tipo, na alta sociedade, e aí depois foi descendo para as outras pessoas. Então, o posicionamento de Filipe, mesmo no deserto, num lugar que é fora da zona de conforto, foi capaz de converter, através do eunuco, assim, o país inteiro. Então, o que eu tiro disso de lição mesmo é que o nosso sim para Deus, mesmo que a gente não seja algo grandioso, porque eu não imagino que Filipe pensasse: nossa, vou falar para esse cara e ele vai pregar para todo mundo. Ele deve ter pensado que era um cara que ele estava convertendo, mas mesmo que for pequeno,
mesmo pequeno para Deus, Deus pode fazer coisas grandiosas. Então, que a gente aqui, que você que está assistindo, possa sim responder sim para o chamado do Senhor, né? E se deixar ser usado, porque a gente nunca sabe para quem a gente está falando, o que vai acontecer depois. E às vezes o Senhor só precisa do nosso sim, mesmo que no deserto, para converter um país inteiro, né? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração. Que Bênção essa demais. passagem falem aos corações de vocês. Deus continue te usando grandemente na palavra. Amém. E aproveitar já o gancho, né? Sobre essa palavra também. Para falar sobre um pouco a vida do Mateus e seu chamado, né? Como que foi seu sim, meu Deus? Tipo assim, como que foi esse processo aí de você conhecer seu chamado, de entender que seu chamado era missionário? Como que foi esse processo, Mateus? Felipão, pra mim é uma coisa que eu nunca... Tem muitas pessoas que eu escuto falando, eu tinha esse chamado desde novo. É uma coisa que eu nunca nem tinha cogitado a ideia de um dia ser missionário. Eu cresci na igreja, né, sempre participei de tudo, dos corais, de grupos de teatro. Sempre ajudei muito meu pai na construção, porque ele sempre trabalhou, então ajudava desde a construção da igreja, reformas, até as coisas dentro da igreja, né? E eu fui crescendo, desenvolvendo, até que, como meu pai trabalhava nessa área de construção, eu terminei o meu ensino médio e comecei, eu estudava de noite, então comecei a trabalhar com meu pai. A partir dos 14 anos eu já comecei mais intencional, assim, trabalhando em construção. Na época eu até ficava meio assim, poxa, meus amigos trabalham tudo bonitinho, né, no escritório, eu aqui trabalhando em obra. Mas eu sempre, a construção, por mais que seja um trabalho braçal, você consegue ganhar um dinheiro. Eu comecei, mas eu ganho bem, né, então eu vou continuar trabalhando nisso aqui. E graças a Deus eu continuei, porque mais pra frente eu vou contar mais detalhadamente, eu nem sabia o que iria acontecer, né? Mas eu aprendi a profissão com meu pai, comecei a fazer engenharia civil quando eu terminei o ensino médio, e já tinha um bom caminho, assim, né, pra mim. Arquitetos e pessoas, mestres de obras que a gente conheceu, inclusive aqui em São Caetano tinha uma construtora que o cara falou, assim que você terminar a sua faculdade, você me fala que eu vou chamar você aqui para fazer um estágio, para trabalhar com a gente. Então tinha muita coisa assim e aparentemente estava caminhando bem. E no meio do caminho eu fiz um ano, eu fazia aqui na Mauá, aqui na frente, no Instituto Mauá. E com 1 ano e uns 2 meses, mais ou menos, o meu pai teve um problema muito sério no coração. Na verdade, não foi no coração, foi na artéria, na aorta. Ele teve, um trincado nessa principal artéria e, ele podia morrer em questões de, minutos, assim. Se rompe, o sangue espalha pelo corpo, já era. É uma coisa muito séria. Mas, enfim, eu ia trabalhar, acordei com a minha mãe chorando, que ele tinha passado mal, eu não sabia o que ia acontecer. Eu me lembro que naquele momento eu fiquei até meio sem reação, eu ia acordar para trabalhar e acordei com a minha mãe daquele jeito. Aí eu fiz uma oração e falei, Deus, eu peço ajuda, eu não sei o que está acontecendo. E naquele momento me veio uma palavra que foi o que eu carreguei durante todo esse período. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, que chega até Pedro, e ele fala, não, o Senhor não vai lavar os meus pés aí. Ele fala, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Isso ficou no meu coração, essa parte. Então foi um rolo, meu pai era uma cirurgia de alto risco, o transporte dele de um hospital para o outro poderia romper essa artéria, então poderia ter outras complicações, então foi muito difícil esse processo todo. Mas graças a Deus, meu pai fez a cirurgia, foi um sucesso, surpreendeu, é um milagre até hoje. Até hoje ele vai nos médicos e eles falam, cara, não sei como que você tá bem, assim, né? Tem muitos pormenores que foi milagre atrás de milagre, assim, a saúde do meu pai, né? Mas no meio de tudo isso, eu tava fazendo faculdade, eu pagava metade, meu pai pagava metade, e a minha irmã tava no último ano de odontologia, que inclusive agora ela tá, graças a Deus, inaugurando essa semana o seu primeiro consultório aí, né? Em parceria com o Instituto Elos, uma bênção. Glória a Deus por isso. É verdade. E ela estava no último ano de odontologia. Então, como eu tinha aprendido a profissão com meu pai, na época eu tinha 19 anos, e meu pai ficou afastado do serviço, eu tranquei a minha faculdade para assumir as obras que a gente tinha pego. Então, eram obras muito grandes, eu não ia dar conta, veio até um tio meu na época, que graças a Deus meu tio Gessé foi bênção demais nessa época, que eu não ia dar conta sozinho.
E a responsabilidade era grande, pagar convênio, aluguel, faculdade da minha irmã, que as listas de odontologia, meu Deus, era muito caro. Né? Então foi muitos milagres que a gente viu. Quando não dava conta, aparecia pessoas e abençoava e fazia. Então foi um tempo muito especial. E foi se passando os anos e o meu pai foi voltando devagarzinho para o serviço, após um ano mais ou menos. Ele foi voltando para o trabalho. E aí eu comecei a me perguntar, né? Falando, Deus, agora eu quero entender o que o Senhor tem para minha vida. Eu tinha feito todo um plano que parecia estar indo tudo bem. Tinha várias coisas que... várias promessas que parecia ser algo muito, muito de Deus, né? Sim. Só que parece que não era muito, deu tudo errado e agora tá indo tudo para um outro caminho, né? Eu era o braço direito do meu pai ali. Ele, quando ele fez essa cirurgia, ele perdeu 20 quilos. Então, meu pai sempre foi grande, porque sempre trabalhou em obra, então ele tava 20 quilos a menos. E eu que ajudava ele, né, em muitas coisas. Então eu comecei a perguntar a Deus, eu não sei o que o Senhor tem para minha vida. Nesse meio tempo, assim, eu fiquei sabendo que ia ter um evangelismo de carnaval no litoral de São Paulo. E eu não conhecia Jocum na época, mas eu vi lá, Jocum fazer evangelismo no litoral de São Paulo, eu vou participar desse negócio aí. Aí a gente estava num finalzinho de serviço, falei com meu pai, pode ir que eu termino aqui. Beleza. Eu fui passar o final de semana lá no evangelismo de carnaval. Quando eu cheguei, eu conheci aquela galera jovem, toda diferente, que a Jocum ela é interdenominacional, né? Então, quando eu cheguei, eu falei, caramba, esse pessoal é cheio de Deus. Como eles falam da palavra e foram para as nações e contavam vários testemunhos. Eu falei, gente, legal. Que negócio interessante. Tive uma experiência bem legal nessa área de evangelismo durante esse impacto de carnaval. E aí, de lá, eu conheci a Jocum São Paulo, que fica aqui na zona norte de São Paulo. E eles tinham um treinamento chamado Escola de Missões Urbanas. E eu comecei a fazer esses treinamentos depois desse impacto de carnaval. E eu terminei o treinamento, aquela chama no meu coração começou a aquecer mais ainda, missões. Aí eu comecei também a fazer coisas fora da igreja. Eu comecei a falar, eu acho que a minha área é isso daqui. Comecei a sair de louvor, comecei a sair de um monte de coisa. Às vezes eu enchia a mochila de pão com mortadela, eu e um amigo pegava um refrigerante, saía pelas ruas, trocando ideia com as pessoas e entregando pão e fazendo amizade. Então foi um tempo bem legal, assim. Só que eu sentia que estava faltando alguma coisa ainda no meu coração. E eu lembro que depois que terminou esse treinamento, eu comecei a ir, né, na Jocum lá São Paulo, ajudar na área de reforma. E aí um dia eu fiz uma oração muito sincera, assim. Eu tinha alguns outros planos, né? E aí eu coloquei, Deus, eu tenho esse... eu vou até falar, né? Os planos que eu tinha era fazer um intercâmbio fora do Brasil, ou continuar uma faculdade na área de sustentabilidade, que foi algo que eu sempre... comecei a gostar, né, nessa época. Energias renováveis, tratamento de água, saneamento básico, coisa assim. Ou fazer a ETED, que ali eu conheci, né? Só que a ETED é 5 meses integrais na Jocum. E é isso, né? Pode ser que você volte, pode ser que Deus fale para você ficar. Então era uma coisa que era muito incerta, né? E aí eu fiz essa oração, falei, Deus, eu tenho esses planos aqui. Eu conheci esse jocumeiro, essa galera da Jocum, e eles falam que ouve o Senhor. Eu não tenho muita experiência nisso daí não, mas o Senhor sabe como o Senhor vai falar comigo e eu vou entender. Então eu tenho esses planos e eu quero saber o que o Senhor tem para minha vida. E fui dormir. Tava lá na Jocum, né? Eu trabalhando no final de semana, fiz essa oração numa noite. Parece até umas coisas de livro, assim, sabe? Era uma noite com a janela aberta, sol estrelado. Enfim. No dia seguinte, eu fui tomar café com o líder lá da Jocum São Paulo, o Márcio, que ele continua lá na liderança até hoje, o Marcinho. Inclusive, um abração, Marcinho, gente boa demais. E ele falou, cara, você tem abençoado tanto a gente aqui na Jocum, e que eu tava conversando com o pessoal, a gente entendeu de te dar uma bolsa para fazer TED. Olha só. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu fiz a oração ontem, tipo, pedindo um sinal naquela hora. Na janelinha. Por mais que, às vezes, quando as pessoas escutam, pode ser que, foi só uma bolsa, mas pra mim, bateu no coração. Eu falei, cara, isso é Deus, foi a resposta da sua vida, né? Só que, ao mesmo tempo, deu um temor, assim, no meu coração, que eu falei, tá, agora eu vou fazer TED. Começava, tipo, em 2 semanas. Falei, como que eu vou chegar pros meus pais e vou falar que daqui 2 semanas eu vou ficar 5 meses fora, não sei nem se eu volto. Enfim, aí eu fui pra... ele orou comigo, né? Ele viu, nossa, parece que eu te deixei mais confuso. Ele falou, deixou um pouquinho, né? Mas eu fui pra casa, era um almoço de domingo.
Aí todo mundo terminou de comer, eu falei, então, tipo, bati um prato. Aí eu falei, então, vocês sabem que eu tava orando sobre uma direção de Deus pra minha vida, e vocês viram que eu tava frequentando a Jocum, e Deus falou comigo que é tempo de eu ir fazer TED, e eu vou ficar 5 meses fora fazendo esse treinamento. Quando eu comecei a falar, a família assim, começou a chorar, alguns começaram a ficar meio assim, eu falei, ixi, agora, né? Mas aí o desfecho de tudo foi meus pais me abençoando, minhas irmãs também entendendo que Deus tinha algo na minha vida. Que bênção. E assim foi, falei com a minha família, falei com a minha liderança na época, com os outros familiares também, porque pra mim eu sempre carrego isso comigo, né, de buscar sempre muitos conselhos. Sim. Então eu falei com liderança, falei com a minha família, falei com amigos próximos que eu tinha como referência, e fui abençoado e fui. Mas eu tinha no meu coração assim, poxa Deus, se acontecer alguma coisa com as minhas famílias, eu acho que isso aí vai me pegar. Mas enfim, foi um tempo muito especial. E aí eu fui para Jocum, fiz a minha escola de treinamento e discipulado. E ali eu encontrei, falei, poxa, tantas coisas que eu via Deus fazendo na minha vida, mal sabia eu que Ele estava me preparando para viver esse momento e viver coisas incríveis que eu jamais pensei assim, né, em viver. E que teve muitas coisas que foram vivendo. Eu fiz esse meu treinamento em 2016. Eu tinha 21 anos na época. Caramba. Então, foi bem especial, mas foi assim que eu cheguei na Jocum e, Legal. graças a Deus, estou até hoje aí, ouvindo a Deus e tornando Ele conhecido, obedecendo a voz dEle, para onde Ele quer me levar e levar agora a minha família, né? Que é muito melhor. Muito melhor do que ser só uma, né? Ser 2, 3, 4, se Deus quiser. Então você não voltou depois dos 5 meses? Não, nunca mais eu voltei. Desde que eu fiz a ETED, eu já permaneci na Jocum. E onde que foi a ETED que você fez? Foi aqui na Jocum São Paulo mesmo. São Paulo Eles ficam mesmo, aqui na Zona Norte, no bairro do Imirim. Só que aí foi 5 meses de meio que intensivão, assim. Isso. Lá, né? Tem que morar lá, acabou. Isso. A gente fica 3 meses teóricos, onde a gente vai ter várias aulas incríveis que mexem muito no nosso caráter, no nosso relacionamento com Deus, e também nos dá essa questão de missão, né? Não é uma matéria de missiologia, mas tipo tem várias coisas que agrega para o ID, né? Para o evangelismo, para coisas nessa área. Impulsionando. E aí depois desses 3 meses a gente tem 2 meses práticos, onde a gente vai para algum lugar do Brasil ou do mundo. Pra onde você foi? Eu fui pro Sertão do Maranhão e Belém do Pará, com povos ribeirinhos. Que da hora. Aí na mesma época teve uma equipe da mesma ETED que eu fiz, né? Foi pra Venezuela na época. Legal, mano. E eu acho que foi isso. Foi viagem internacional, então. Tem viagens internacionais. E nesses momentos aí, que assim, foi seu primeiro ID, né? Sim. E realmente, tipo, de você fazer algo fora da sua zona de conforto também. E você chegou a viver alguma coisa assim que foi muito marcante pra você nesses momentos, assim, que você lembra até hoje? Tipo, meu, isso daqui foi muito impactante pra mim. Que te tocou realmente, você, pô, mas isso daqui eu vou guardar pro resto da vida. Poxa, teve algumas, assim. Mas top 3. Tipo, a primeira que chegou, assim, quando você falou, né? Me veio à mente, assim, foi uma... no impacto de carnaval, antes de eu ir pra Jocum mesmo. Foi a minha primeira experiência, assim, né? Em missões mesmo. A gente tava... tem uma estratégia que a gente conta uma história dobrando a folha de sulfite, assim, né? Uma estratégia de evangelismo criativo. Que vira uma cruz? Isso, que vira faz uma cruz. o avião, essas coisas? Isso. Ah, eu acho que eu Tá sei vendo? essa. Pode ir lá pra Jocum, né? Pois amém, amém. Isso é uma das, né? Tem bastante, mas a gente viu um casal lá na praia e aí a gente sentou pra trocar uma ideia com eles. E aí eu peguei um papelzinho, tipo aqueles de limpar a boca mesmo. Aí eu comecei a contar essa história e fui conversando e tal. E eu vi que o cara começou a ficar meio sério, assim. Quando eu fui no final, abriu a cruz, o cara começou a chorar, assim. Caramba. Aí eu fiquei olhando pra cara da menina que tava comigo e falei, gente, e agora, né? O que eu faço? Aí a gente ficou olhando, esperou um pouco, assim, aí o cara falou, cara, tudo que você falou é muito verdade pra mim. Ele falou, eu e a minha esposa, a gente chegou num patamar onde a gente tem tudo que a gente quer. A gente conseguiu, a gente queria barco, a gente conseguiu comprar recentemente, a gente tem uma boa casa, tem um bom carro,
Mas quando você abriu essa cruz, essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, parecia que faltava algo no nosso coração, ele falando. E ele falou, quando você fez isso, eu entendi o que faltava na nossa vida. Que bênção, mano. Cara, quando ele falou isso, eu falei, gente do céu, tipo, o que faz, né? O poder da gente obedecer a Deus. Acontece coisas muito incríveis, assim, tipo, que é fora daquilo que a gente pode fazer, né? Eu lembro que nesse dia eu cheguei até atrasado, o pessoal já tava voltando pro ônibus e tal, e eu e a minha amiga lá conversando com o rapaz. Mas foi uma coisa que me marcou bastante. Falei, como é precioso a gente estar no lugar certo, fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Sim. Por estar obedecendo a Deus, sim, né? Então foi uma das coisas assim que me marcou foi essa história desse casal lá em Santos que a gente encontrou eles. Que bênção, que bênção. E aí você foi então pro sertão, pro Belém do Pará, e aí voltou pra cá, pra base da Jocum. Isso, pra base da Jocum de São Paulo. E como você foi encaminhado agora? Porque você já tá há bastante tempo em Rondônia. Sim, esse ano faz... Vocês, né? Você e a Anne. Isso, esse ano vai fazer 4 anos que a gente tá lá. Na verdade, mais pro final do ano. Lá em outubro faz 4 anos que a gente tá lá. E como foi que vocês foram direcionados, assim, por Deus? Vocês se conheceram na Jocum? Isso. Isso é interessante saber antes de contar a história. Como foi? Então, eu fiz a minha TED, aí tava tendo um movimento dos nossos anciões de Jocum de fazer eventos de... o nome se chamava DNA, onde eles iam passar o DNA da missão. Então eles reuniam pessoas daquela região ou daquele país e... ia falar dos valores de Jocum, ia falar dos pactos que Jocum tem, dos compromissos que Jocum tem. E então fez um evento desse, né? E foi lá em Curitiba. E nesse evento eu tava lá, eu vou contar a minha versão, né? Claro que se a Anne fosse contar, ela ia contar a versão dela. Isso aí, Anne. Nós queremos já você aqui pra contar Anne. Seu ponto de vista aqui. Mas eu estava lá nesse evento e eu comecei a reparar que tinha alguém que ficava me olhando durante o louvor. Assim. Olha só. Eu comecei, rapaz, tem alguém que tá me olhando. E era a irmãzinha que tava cantando lá em cima. Aí foi meio que esse negócio de se olhar e foi passando. Eu falei, rapaz, onde que essa menina é? Né? De qual base que ela é? Rapaz. Aí foi isso. Aí eu descobri que ela era da vila, mas aí tinha alguns workshops durante o período da tarde. Cara, nunca dava certo da gente ficar no mesmo. Às vezes eu procurava o nome dela, não conseguia encontrar qual o lugar que ela ficava, pelo menos estava um pouquinho mais próximo, né? Enfim, o evento era de 10 dias, o único encontro que a gente... Na verdade, foi 2. Um foi na fila, que a gente tava para lavar o prato, eu tava na frente, tinha um rapaz atrás de mim, e a Anne tava atrás desse cara. Esse cara, do nada, ele foi e falou, Mateus, você sabia? Ele me conhecia e conhecia a Anne, né? Ele falou, Mateus, você sabia que Deus tem chamado a Anne para trabalhar na área de educação com povos? Quando ele falou isso, eu falei, nossa, interessante essa menina. Mal sabia ele, tipo, que ele tava sentindo alguma coisa, né? Que tava começando a despertar alguma coisa ali. Então essa foi a primeira vez que a gente cruzou, assim, né? Os olhares mais próximos. E a outra vez foi quando a gente tava... Eu, com a galera de São Paulo, tava procurando um lugar para comer. E eu tava passando numa churrascaria que eu tinha conhecido. E ela tava na porta, Anne. Só que tava fechado, né? Aí eu passei... Claro que tava fechado. Eu fui e perguntei, já fechou? Só pra marcar território, né? Tipo, só pra falar alguma coisa, né? Eu poderia ter passado o resto, mas eu falei, já fechou aí? Aí ela falou, já fechou. Eu falei, você conhece algum lugar por aqui pra comer? Aí ela falou, não, tipo, ela também não era de lá, né? Eu só falei só pra ver se desenrolava alguma coisa, mas nada. Ela falou, não. Aí já era, beleza. Aí a gente foi, comeu. Quando voltamos lá pro evento, eu fui de novo tentar puxar alguma coisa, né? Falei, então, a gente achou um lugar pra comer. A gente foi em tal lugar, falando com ela, legal. Fechou. Nem aí. Foi essa a nossa troca de ideias. Eu falei, poxa. Mas enfim, a gente se conheceu ali, meio que assim. E no final do evento, eu tava indo já embora, a galera já tava toda pra ir embora. E eu cruzei com ela no corredor lá do evento. Daí eu falei, então, a gente já tá indo embora, mas aquele dia o rapaz na fila falou que você tem chamado pra educação. E eu não sei se você já ouviu falar de King's Kids, que é um ministério também de Jocum, onde a gente trabalha com crianças, adolescentes e famílias durante as férias escolares.
Então é um acampamento incrível, incrível. Da hora. Que se vocês também quiserem mais informações, tem aqui na base de São Paulo, e aqui em São Paulo tem uma outra base também que trabalha com Kings Aí Kids, bem que é a isso, Jô com Casa. São 2 bases aqui na Zona Norte também. Legal. Então, eu falei, então, vai ter o Kings Kids, não sei se você já ouviu falar. E se você quiser participar ou mais informações, me passa o seu contato que eu te mando a Olha só. divulgação. Olha Estratégia. que esperto. Estratégia. E foi aí, eu consegui o contato dela, né? E aí eu realmente mandei a divulgação, mas aí comecei a trocar ideia também, né? Lógico, Investir. Vamos bônus. Aí começamos a conversar e graças a Deus deu certo dela ir na campanha de Kings Kids. Só que eu ficava meio assim, eu falei, poxa, eu não posso falar nada muito assim, que é a primeira vez que ela tá aqui, né? Vai que dá ruim, pode ser que dê bom, mas pode ser que dê muito ruim, né? E aí, quando chegou no final do acampamento, eu falei, agora é a hora, né? Porque ela, se não quiser, ela já tá indo embora mesmo e tá de boa. Se der ruim. Aí eu fui e falei pra ela, então, a gente tá ficando aqui pra fazer meio que a parceria que a gente tinha feito com uma escola, que a gente tinha ficado acampado durante o acampamento. Uhum. A gente ia pintar a escola. A gente falou, a gente vai ficar mais... Que da hora. Isso. Lá em Paraty, inclusive, essa escola que a gente estava participando lá. Aí eu falei, a gente vai ficar mais uns 3 dias aqui pra pintar a escola. Você não quer ficar com a gente? Aí ela falou, então, eu tenho uns compromissos pra fazer na minha base, eu vou precisar ir embora, tal. O pessoal já tá me ligando. Mais pra frente eu fui saber que não tinha nada disso, mas ela falou, esse menino não falou comigo durante todo esse tempo, ele não vai falar nada comigo aqui também, eu vou embora. Mano, ela foi embora, Ela cansou bicho. de Olha esperar. Cansou de esperar. Aí eu falei, puxa, e agora? Como que eu vou fazer? Pior que a base que ela era, não tinha outro porquê eu ir lá, a não ser por ela. Porque a Jocumvila, ela trabalhava tipo, mais com área de música, com coisas assim. Era coisas bem distantes do que eu trabalhava na Jocum São Paulo. Eu falei, cara, não tem um porquê eu ir pra lá, a não ser por ela, né? E aí eu falei, como que eu vou falar com essa garota? Como eu vou encontrar ela de novo, né? E aí, resumindo, ela ficou na Jocum São Paulo, só que ela ficou com as minhas amigas lá. E ficou, tipo, os dias que eu fiquei em Paraty, ela aqui. ficou lá. Só que aí deu certo. Eu falei, você tá aí na Jocum São Paulo ainda, né? Eu falei, se você pegar a última passagem de ônibus pra você retornar, fica muito tarde pra você? Aí ela falou, não, pode ser, porque ela viu que eu também tava querendo, né? Mais uma tentativa. Cara, nesse dia, ela comprou a última passagem, só que era rodízio do carro que eu tava. Eu cheguei muito tarde, tipo, muito em cima da hora, que eu não conseguia entrar em São Paulo antes de tal horário. Mano, eu cheguei descarregando as coisas rapidão do carro. Aí a gente entrou, e aí eu falei, bom, comi uma coisa rapidão também. E falei, vamos lá que eu vou te levar agora pra rodoviária. Aí a hora que eu falei isso, as minhas amigas, que passou com ela esses dias, falou, então, a gente vai com você levar a Anne. Por Eu quê? falei, poxa. Não. Poxa, cara. Minha última Amigas. tentativa. E aí elas foram comigo. Mano, eu errei o caminho da Barra Funda. Eu fazia direto aquele propósito, caminho, né? pra levar ela. De propósito. Só que ela tava perto do ônibus dela. Cara, quase que ela perdeu o ônibus aquele dia. Tipo, ela só chegou, a gente deu um abraço e ela foi-se embora. Eu falei, poxa, e agora, velho? Como que vai ser? Eu voltei pra cara, tipo... tipo... Aí eu deitei, cara. E fiquei pensando, falei, cara, não é possível. Como que eu vou fazer agora pra encontrar com a Anne de novo? E aí me veio, eu vou mandar uma mensagem. Vou falar de tudo que tá no meu coração. Vou falar que não era a melhor forma que eu queria falar pra ela. Mas deu tudo errado, né? É a única forma de eu conseguir ver ela de novo presencialmente. Aí eu mandei mensagem pra ela, tipo, um textão, né? Todo bem pensado. Aí, só que já era meio de madrugada, né? Isso daí. E aí, quando foi umas 5 horas da manhã que ela chegou lá no destino dela, lá em Bauru, que a base que ela era parte era em Piratininga, é próximo de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Aí ela só respondeu assim, cheguei, e sobre isso que você me mandou eu vou orar. Beleza, Olha só. Seca. vou orar. Só isso. Cara, a gente conversava o dia todo. Esse dia ela não trocou uma palavra, só ficou no vou orar e nada. Eu falei, nossa, já era. Não devia ter feito isso, é melhor ter pensado de outra forma. 5 minutos eu olhava o celular e falava, será que ela respondeu? Será que deu bom? Mano, ela passou o dia todo sem falar nada. Quando foi no final do dia, chegou a mensagem dela. Eu já, meu Deus, o que foi que ela respondeu, né? Ela falou, então, me perdoa, eu passei todo esse tempo
Na verdade, que perdão ela não falou, não. Ela falou, eu só passei Perdão desse não. tempo. Perdão não. Eu só passei desse tempo porque eu tava conversando com a minha liderança, conversando com a minha família. Mas isso que você compartilhou é recíproco, eu também tava assistindo isso por você. E eu aceito sim, caminhar mais próximo, a gente se conhecer melhor e talvez futuramente começar a namorar. E aí foi assim. Aí depois disso, umas 2 semanas eu me organizei com os meus trabalhos aqui na Jocum São Paulo, aí eu fui pra lá e a gente começou a desenvolver um relacionamento legal. E hoje, a Jocum Vila, que antes era meio distante pra mim, né, por causa dos trabalhos, hoje também é uma família querida que eu tenho lá com o pessoal da Jocum Vila. E, enfim, e foi assim que a gente se conheceu. Ela é de Ji-Paraná, de Rondônia, não tinha nada a ver, acho que a possibilidade de a gente se encontrar, só Deus mesmo pra fazer isso. Mas ela estava no interior de São Paulo, a gente se encontrou em Curitiba e foi assim que a gente se conheceu e hoje estamos morando lá em Porto Velho. E esse foi quanto tempo, mais ou menos, desse processo de se conhecerem e até namorar ou casar? Cara, foi... E agora? Falar a data certa, né? Homens, né? Corta. Se eu não me engano, ó, foi 2 anos. 2 anos. 2 anos. A gente se conheceu em 18, 19 a gente começou a namorar em janeiro de 2019 e fevereiro de 2021 a gente casou. Caramba, foi muito rápido então. A gente namorou um tempo à distância também, né, que ela era da base de lá, e a gente se via uma vez por mês, a gente passava 2 meses sem se ver, mas sempre trocando ideia, né. Aí, em 2020, a gente fez a escola de tradução, a gente foi junto lá pra Jocum Porto Velho. Aí a gente fez a escola de tradução juntos. E aí no segundo semestre a gente voltou, preparou o casamento e em fevereiro a gente casou. Fevereiro de 2021. Que legal. Que bens. Lembrei bem das datas, ainda bem, né? Não tinha precisado não lembrar. Ela ia descer agora, ela ia sentir e ia vir aqui. Vocês fizeram juntos a escola de tradução. Isso. Então vocês já estavam querendo seguir essa área, mais ou menos. Sim. Na época, a Anne ela entendeu em Deus primeiro do que eu de fazer essa escola. Porque a gente estava com o nosso fundador de Jocum, a gente ficou um tempo com ele no Rio de Janeiro, sendo tipo motorista dele. Eu e um amigo, foi um privilégio enorme, assim, eu com meu inglês ruim, conversando com ele, mas cara, ele era incrível. Ele faleceu, acho que o ano passado, se não me falha a memória. Não, passado não, acho que retrasado, porque agora o passado tá muito próximo, né? O 2024 é o passado, acho que foi 2023. Mas ele faleceu, o Loren, mas ele que estava levantando essa bandeira, né, de tradução da Bíblia e vamos fazer e tal, vamos alcançar as línguas que ainda não têm a tradução. E aquilo começou a mexer comigo. Só que eu falava, cara, eu não vou fazer se eu não entender em Deus, né? Por mais que seja legal, eu não vou fazer só por fazer, né? Só por necessidade, né? E aí eu compartilhei com a Anne e a Anne entendeu de fazer primeiro do que eu. Eu falei, talvez seja só ela, né? Tudo bem. Mas aí passou um tempo, Deus falou comigo também, e aí nós fomos juntos fazer a escola de tradução. Aí a gente trabalhou um projeto juntos, que foi a tradução oral para o povo Jaminawa. E depois disso, Deus... Na verdade, Deus, como eu falei, né? Um dos porquês que o cupido lá da fila falou foi porque Deus está chamando ela para a educação. Hoje você tem contato com esse seu amigo ou não? Mano, acho que nem ele sabe que ele fez essa conexão e até que hoje. deu tão certo, né? Que Deus usou a vida dele. Pois é, a gente se vê assim nas reuniões de Jocum, meio assim, mas acho que a gente nunca falou pra ele. Mas é um querido também, gente boa. Mas eu nem lembro o que a gente tava falando. Não, aí você falou da escola de tradução, aí vocês foram trabalhar um projeto, mas ela estava na área de educação. Isso, que é algo que Deus falava com ela nessa área de treinamento e de educação, e que é algo que é um dos nossos pilares em Jocum, né? A gente trabalha com evangelismos, com treinamento e com ministérios de... a gente chama de Ministério de Justiça e Transformação, Misericórdia, que é projetos de atuar nessa área social, de ajuda humanitária, coisas nesse sentido. Então, eu estava indo para essa área da tradução e ela entendia de trabalhar com essa área de treinamento. E aí que a gente... Foi um processo bem diferente também, porque quando a gente casou, a gente falava, não, a gente foi feito um para o outro, a gente vai fazer tudo juntos. Então, na verdade, tem coisas que a gente faz junto e tem coisas que não, né? É muito... Porque por mais que a gente tá junto, é uma só carne, a gente é dois seres diferentes, né? Sim. Então foi um processo pra gente entendendo isso.
Até tinha coisas que eu gostava de fazer muito e que eu deixava de fazer porque ela não gostava. E tinha coisas que ela gostava de fazer que não fazia porque eu também não curtia, né? E a gente estava meio que se deixando de fazer algumas coisas, até que a gente se deu conta, graças a Deus, e graças a Deus a gente sempre teve amigos queridos e que nos ajudaram nesse processo. E a gente entendeu que também o nosso chamado se completava, mas Sim. que eram coisas diferentes, né? Aham. E é isso, então aí eu fui para essa área de tradução, né? Continuei trabalhando com o povo Jaminawa na tradução escrita, não mais oral, porque era um projeto que já acontecia da tradução escrita, e ela foi para essa área de treinamento dentro de Jocum, né? Ela está mais específica agora nessa área. Mas de vez em quando a gente faz algumas coisas juntos também, que nem o ano passado a gente fez uma viagem juntos para ajudar um povo ali no Mato Grosso, um povo indígena, na área de construção. Aí a gente foi juntos, então foi um tempo bem especial. Então, sempre que dá, a gente planeja coisas juntos, Legal. assim, né, pra gente fazer. Mas a gente entende que tem momentos que a gente vai, sim, fazer coisas separadas, mas que sempre se complementa, né? Se Aham. completa. Nunca eu tô sozinho na tradução, né? Eu chego em casa, a gente troca ideia e fala coisas, e ora e faz tudo junto. Mas no dia a dia mesmo, a gente acaba fazendo algumas coisas Trabalhando separado, né? separados. Aham. Isso é bem legal. Uma das coisas que eu ia perguntar é como que... É que eu não sei. Você disse que esse trabalho com o povo Jaminal, né? Jaminawa. Jaminawa. Já ocorre faz um tempo, com a tradução da Bíblia e tal, mas por acaso você sabe dizer, tipo, como que foi a recepção deles com, tipo assim, o primeiro contato com os missionários também, tipo assim, a questão tipo de evangelismo, de missão, assim, como se eles foram receptivos ou não, como foi esse processo também, não sei. Aham. O povo Jaminawa, um pouco da história que eu já recebi, assim, antes desses missionários, que é a Adu, que a gente chama ela carinhosamente, né? O nome dela é Maria do Carmo, e o missionário Daniel, eles foi na década mais ou menos de talvez 90 e alguma coisa, não me recordo Faz exatamente, mas eles foram para lá, pro povo Jaminawa, e foi um caminho tipo muito custoso, assim, muito sofrido, né? Passaram dias de caminhada na mata, e viviam com o povo ali tipo bem distante da cidade, tipo, às vezes eles iam e passavam 9 meses na aldeia. Aí depois ia um avião, pegava eles de lá e levava eles de novo para a cidade. Eles faziam a compra, resolviam algumas coisas que tinha que resolver na cidade, voltava para lá. Os filhos desse casal de missionários cresceu na aldeia, tipo, então além do português, eles falam Jaminawa fluente, os filhos dela. Então, hoje eles moram na Suíça, os filhos que o Daniel, ele é suíço. Então, eles moram lá, mas eles falam que no coração deles, assim, eles têm a língua Jaminawa, né? Porque eles cresceram na aldeia. Então é bem legal assim a história deles, da família deles. Mas antes deles já tinham ido outros missionários para o povo Jaminawa. Só que o povo Jaminawa é muito grande. Então eu não me recordo qual eram as aldeias que esses missionários já tinham passado. Mas a recepção foi, a princípio, tranquila. Tem as dificuldades de relacionamento, né? De quando a gente está chegando. São culturas completamente diferentes, sim, né? Então eles têm bastante histórias em relação a isso, assim. Mas, no geral, eles foram bem recebidos e são muito amados pelo povo, assim, até hoje. Acho que o ano passado um desses filhos deles vieram pro Brasil, e eles fizeram uma visita na aldeia e foi um tempo bem especial, assim, para eles, de ter esse tempo com o povo, tipo, depois de tantos anos, assim, né, trabalhando com eles. Mas é isso. A princípio, eles foram, no geral, assim, né, eles foram muito bem recebidos pelo povo. E continua esse trabalho aí de anos, dá mais de 30 anos já que eles têm trabalhado. E como que anda esse processo, Matheus, tipo, da tradução da Bíblia, né? No caso, tipo assim, vocês desenvolvem a tradução por livros, ou sei lá, tipo, a gente vai trabalhar hoje no Salmo 1, por exemplo. E aí a gente fica durante um bom período nesse processo da tradução do português, porque tem toda a questão também, tipo, da hermenêutica, cada palavra tem o seu significado de acordo com o hebraico, sei lá, aramaico, o grego. O grego. E aí, no caso, tipo, pra chegar na língua que os caras realmente interpretam da mesma forma do original. Como que é esse processo, mano? Porque é muito loucura você pegar uma coisa e traduzir
de acordo com o que tem que ser traduzido, sabe? Sim, é um processo desafiador e não... Acho que durante o processo todo é o Espírito Santo que tem que conduzir mesmo. Porque ele que foi o autor desde o começo, junto a todas aquelas pessoas. E é ele que nos ajuda nesse processo também de tradução. Se não for ele fazendo, cara, é uma coisa... É impossível só com difícil, coisas humanas Né? a gente conseguir dar conta de tudo isso, né? Mas o processo é o seguinte, a gente trabalha com o povo Jaminawa, o Daniel e a Du, eles falam a língua, né, do povo Jaminawa, mas eu, como facilitador, eu não falo. Tipo, hoje eu tenho entendido, pego algumas coisas do mar, assim, algumas palavras, Que algumas palavra que coisas. você pode falar pra gente? Tipo, um bom dia. Rapaz, um bom dia, eles não têm a palavra exatamente para bom dia. Hum. Tipo, eles, quando eles se vê, um cumprimento, Misharaiman. Tipo, você tá bem? Como que é? Misharaiman. Que da hora. Deixaram aí, mano. Misharaiman. Tipo, eles... Qualquer horário do dia, vocês perguntam isso pra alguém, aí ele vai responder. Nossa, Mas legal, é isso, mano. não tem um bem bom dia, diferente, boa né? tarde. E tem algumas... Eu te amo, por exemplo. Sei lá, Jesus Cristo. Então, aí já é difícil, porque tem algumas palavras que não tem exatamente eu te amo. Loucura, né, mano? Tem Então, muitas palavras que pra mano. gente é meio... Como que você explica você amar uma pessoa? Tipo, a gente sabe esse significado, Mas não dá pra Mas falar, transformar, né? tipo, um sentimento em algo material, por exemplo. Então, É tipo isso. é isso, só que tem algumas palavras que a gente precisa trabalhar, tipo, meio que por conceito. Ah. Então a gente explica e aí eles vão entender, isso é isso daqui. E aí eles vão... Eles vão ajudando, né? Você Isso. explica o que é mais ou menos. É por isso que Deus do esse que é céu, o mano. nosso processo de facilitador. Imagine eu traduzir já uma fiquei Bíblia, nervosa. mano. Pois é. Então você tinha perguntado, né? Como que a gente faz o planejamento, esse Aham. processo. Esse planejamento é feito junto com eles, né, junto com a equipe de tradução, né? A gente é parte da equipe, mas quem traduz mesmo é o próprio povo. Porque antigamente, na boa vontade de muitos missionários, era feito eles mesmos como tradutores. Os missionários, eles aprendiam a língua, tipo, demorava anos, às vezes, para aprender a processo língua e depois começar a traduzir. Só que eles começaram a ver que tinham algumas dificuldades, às vezes, para o povo entender. Porque como era uma cabeça estrangeira, Sim. traduzindo para a língua de um outro povo, O aprendizado algumas é outro, coisas começaram a dar alguns problemas. Então foi por isso que dentre os cabeções, a galera que manja mesmo dessas questões de tradução, eles começaram a ir para essa área de ser facilitador do processo, né? O não indígena é facilitador do processo para o tradutor indígena, né? Então o falante que traduz para a sua própria língua. Então o nosso papel é esse, de facilitar esse processo, né? A gente é o relacionamento entre o povo e o consultor de tradução. Então durante todo o processo a gente tem esse relacionamento tanto com o consultor como com o povo e a gente vai ajudando em processo de exegese, em compreensões, e a gente vai trabalhando nesse material e depois vem a consultora e dá o aval se está ok, se precisa talvez pensar melhor em alguma parte, aí faz as melhorias, aí vai para a checagem para a comunidade, para ver se a comunidade está compreendendo e chegando naquela compreensão, naquele nível de interpretação que é o original. E aí, depois de todos esses processos, aí é dado ok e é feita a tradução. Nossa, e é uma coisa que a gente não pensa, né? Não. Porque eu nunca imaginei que, por exemplo, para mim é tão normal ter a Bíblia que eu não pensei que existe um povo que não tem a Bíblia na língua deles. Isso é muito interessante. E glória a Deus pela sua vida, a vida da Anne. Amém. Estão lá trabalhando nisso. Sim. E em que pé tá, mais ou menos? Tipo, já tem algum livro traduzido? Sim, a gente já tem alguns. No Povo Jaminal a gente já tem mais ou menos uns 50% do Novo Testamento. Olha só que Olha, bênção. que bênção. E graças a Deus, cara, tem uma galera muito boa nessa área de inteligência artificial, de tecnologias. Mano, isso Que a galera tá agiliza fazendo muito. testes já nisso. A gente faz um banco de dados da língua e, tipo, uma tradução, às vezes, que demorava, tipo, sei lá, meses, anos para ser feita, tipo, em alguns minutos ali a inteligência artificial já faz um primeiro rascunho. Loucura, né, mano? Nossa, E depois, que em cima legal. daquele primeiro rascunho, a gente vai fazendo Vai filtrando, né? as possíveis alterações Sim. que precisam ser feitas
Mas, cara, tá sendo um sucesso aí. Tem muitas pessoas trabalhando nisso e é muito legal. Tipo, e a gente vê nas tecnologias pro avanço do reino de É Deus. Né? verdade. Com certeza. Então, muito legal isso. Muito. Uma ferramenta muito boa, né? É. Sim. E Pode só, falar. vocês já tiveram alguma dificuldade? A maior, dificuldade com certeza, mas qual foi a maior que Os vocês desafios, tiveram? Dificuldade a gente sempre tem algumas. Só de sair da terra, da família, tudo já é difícil, né? Sim. Eu acho que o que a gente mais sente, assim, é essa distância de amigos, É conciliar. de igreja. conciliar, Por né? exemplo, cara, na Canaã é difícil, eu não conheço a maioria dos meus irmãos. Ali tem muita gente que me vê e me cumprimenta e fala, meu irmão, acho que eu nunca te vi. Tipo, ai, como que eu não tive tempo, assim, né, de conhecer as Quando pessoas. Isso é vocês muito- vieram pra Canaã, vocês já tinham ido. Sim, Foi só uma foi isso. mudança de igreja, mas vocês já estavam lá. Aham. E aí é por isso, a gente nunca teve esse envolvimento mesmo. Aham. Igual eu era da outra igreja que a gente veio, Uhum. onde eu participava tipo, de tudo. Eu conhecia os mais senhorzinhos até as crianças, eu conhecia Aham. todo mundo. Quando eu cheguei na Canaã, eu já cheguei meio que dando um oi e tchau ao mesmo tempo, tipo, já voltando pra Rondônia. Então, essa distância de pessoas que a gente ama, que a gente quer investir tempo, é uma das coisas que pega assim pra gente. Mas, fora essas coisas, muitos são os privilégios, assim, as coisas que enchem o nosso coração e falar, por mais que tenha algumas coisas que pesam, tem muitas outras que, cara, vale a pena, assim, demais, assim. A Bênção. gente agradece a Deus por ser parte de tudo isso, né? Então tem os seus desafios, mas tô aqui tentando pensar, né? Qual foi o meu maior desafio, assim, que eu tive. De provação. Um momento difícil que vocês passaram. Meu Deus, eu preciso de você agora aqui. Aham. Porque missão é isso, né? É viver na dependência 100%, sim, da né? provisão de Deus, né? Aham. No provedor, né? Não na provisão. Uma das coisas que foi a nossa mudança lá pra Porto Velho, né? A gente casou aqui em São Paulo, aí a gente ficou um tempo sendo parte da outra base de Jocum que tem aqui em São Paulo, que é a Jocum Casa. Então a gente ficou 9 meses na Jocum Casa, fizemos alguns treinamentos nessa área que Deus já estava falando com a gente. A Anne fez um treinamento bíblico e eu fiz uma escola de comunicação intercultural, que tem mais esse viés de trabalho com o povo, Legal. de tudo que envolve essa comunicação transcultural, uma comunicação com uma outra cultura, né? Que já é um desafio por si só, né? Sim. Você chegar daqui lá já é difícil. Pois é, e aí eu fiz esse treinamento e a Anne fez esse treinamento bíblico e nós estávamos aqui na Jocum Casa, aqui em São Paulo, e aí um dia a gente estava orando sobre os próximos passos e Deus deu uma palavra pra gente de quando o povo ele estava atravessando o Jordão, a palavra falava que os sacerdotes iam à frente carregando a arca e o povo mantinha uma certa distância Sim. da arca. Uhum. E na palavra falava que esse caminho era novo e quem ia guiar eram os sacerdotes com a arca que ia conduzir para esse novo caminho onde que o povo tinha que ir. E a gente entendeu que Deus estava dando um movimento para a gente, né? E aí, nesse meio todo, a gente entendeu que esse movimento era para Porto Velho. E um dia a gente estava falando, tá, mas como que vai ser tudo isso? A gente continuou lendo a palavra e falava, tal dia, falando para o povo de Israel, né? Tal dia vocês vão desmontar o seu acampamento e vão seguir o povo. Aí ficou isso no nosso coração, desmontar o acampamento. Só que a gente falou, poxa, como que a gente vai desmontar o acampamento? A gente tinha alugado um apartamento que tinha contrato. A gente estava mudando para um outro estado, tipo, como que ia ser tudo isso, né? Cara, desmontar o tudo muito acampamento. novo. Não tem como colocar dentro do carro geladeira, fogão, tudo e ir embora. Como vai desmontar o acampamento? E aí a gente falou, Deus, é o Senhor que tem que dar a saída pra gente, como que vai ser tudo isso? E aí eu me lembrei de um amigo, inclusive o Marcinho de novo, da Jocum São Paulo. Entrei em contato com ele e ele tinha um contato de uma transportadora. E aí ele falou, cara, eu vou ver com eles se eles conseguem de alguma forma ajudar, né, nesse transporte pra lá. Resumindo, ele conversou com o cara
O cara falou, não, eu tenho alguns fretes que vai lá pra Rondônia, fala pra eles trazerem as coisas dele aqui, que eu levo de graça pra eles lá pra Que Rondônia. bênção, mano. Só Deus. Cara, eles levaram tudo, a gente desmontou a casa aqui, levou pra transportadora e os caras, Desarmou o acampamento. levaram pra gente. Foi literalmente desmontar o acampamento e levar. Só que aí, a gente tinha resolvido uma coisa, mas tinha quebra de contrato, que a gente tinha que pagar pra imobiliária, e mais alguns compromissos financeiros, tipo a nossa viagem de carro daqui pra Rondônia. Uhum. Enfim, era um valor alto, eu nem me recordo Caramba. assim de Viajar cabeça de quanto carro que era. de São Paulo pra Rondônia. É, acho que de combustível foi uns R$ 2.000, mais ou menos. Deus. Jesus. É. A gente Quantas foi parando, horas? a gente fez Quantos em, dias? A gente fez em 4 dias, a gente foi tranquilo. Tipo, a gente só 4 dirigia dias. durante Pô, o mas dia. deve aproveitar bem também as paisagens, É. os negócios, né? Tem. É, mas no terceiro dia, tipo, pelo amor de Deus, chega logo, né? Começa a incomodar É, já, né? então. Pô, sentado 4 dias já. Mas a gente curtiu, era uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? De viajar de Loucura, carro. mano. Então foi legal. Até esse próximo ano a gente tá pensando de vir de carro pra cá pra gente também curtir Pra dar uma mais alguns aproveitada. lugares, aproveitar o caminho. No Mato Grosso, ali, Mato Grosso do Sul, Uhum. tem lugares bem Então, legais. interessante. Mas é isso, aí precisava levantar esse recurso e aí foi aparecendo algumas oportunidades de pessoas que queriam investir nessa nossa ida para lá e também de igrejas que começaram a pedir pra gente ir falar nas igrejas. E cara, teve uma que a gente foi, era um culto de adolescentes. No final do culto, o pastor foi e falou, então, eles estão indo para Rondônia e eu quero que vocês vão, conversem com seus pais e vejam com seus pais para trazer ofertas para eles. Aí a gente ficou meio assim, falou, cara, como assim, né? Tipo, a gente não contava, não sabia que o pastor ia fazer isso. E, cara, nesse dia, tipo, no culto dos adolescentes, tipo, a gente levantou, sei lá, uns R$ 4.000, 5 mil reais, tipo, do grupo de adolescentes que, mano, a gente nem tinha ideia que aquilo poderia acontecer, aquele convite, e foi uma porta onde Deus abriu pra a gente conseguir o Pra recurso abençoar. pra ir, pra pagar a quebra de contrato do apartamento e também pra todos os custos que a gente ia ter na viagem, né? Bênção demais. Então foi uma coisa que pra gente parecia ser enorme, assim, nossa, como desmontar o acampamento daqui pra Rondônia, mas pra Deus não tem nada impossível mesmo, né? E aí ele preparou todas as coisas, a gente foi pra lá, enfim, estamos lá. Que bênção até demais. hoje. Da hora. E, mano, na Jocum existe algum, assim, meio que departamento que você... É que não sei se é definido por departamento, essa questão, tipo, de áreas, né? As áreas que você atua dentro do campo missionário. Que nem, por exemplo, eu sei que existe uma organização que chama Logos Hope, que é quando você pega um navio e você viaja, tipo, o mundo fazendo missões e de forma voluntária você é sustentado dentro do navio, você trabalha dentro do navio, mas só que aí você vai viajando por vários países e fazendo missões naqueles que também são possíveis, né, fazer a missão. Mas dentro da Jocum existe também meio que uma área meio que, sei lá, internacional para você fazer missões fora do país? Eu não sei muitos detalhes, mas eu sei que tem um programa que algumas bases fora do Brasil, eles têm esse programa chamado Mission Builder. Mission Builder. Que a ideia é pessoas de qualquer outro país ir para Jocum, servir em alguma área específica e nesses projetos você vai estar ali vivendo na base de Jocum, pode participar ali dos treinamentos, mas tipo, você tem uma carga horária que eu ouvi falar que é bem curta, sei lá, X horas por dia. E aí depois disso, você pode fazer qualquer outra coisa lá no país que você está, sim, né? sim. Tanto desenvolver ministério junto com a galera da Jocum, como fazer outras coisas ali pelo país. Eu não sei muitas especificações, Não, assim, sim, pormenores, mas eu sei que existem programas nesse Sim, mas eu sentido. acho que só de saber também em relação como chama mesmo? Mission Builder. Mission Builder. Já dá para ter uma noção também, porque assim, tem muita gente hoje, inclusive foi tema dos nossos jovens ano passado, né? Que é os improváveis com propósito. E tem muitos jovens hoje que não sabem quais seus propósitos, né? Não sabe se vai ser pastor, não sabe se vai ser missionário. E de repente alguém vendo aqui, pode ser que, né, seja uma possibilidade de inclusive participar da Jocum, que é uma boa ideia, uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Logicamente, tudo debaixo da direção de Deus.
Mas também Tem pra quem tem esse desejo, né? De fazer algo fora do país, de Aham. repente, Tem fazer uma isso. base da Jocum no Havaí. Eu tava pesquisando. Eu É tava a de Kona? pesquisando. A Deixa base eu de ver. Kona, eu acho. Eu acho que eles têm esse projeto. Aí, É. mano, a Madu, ela quer ir Mas pro, é pro Havaí. porque eu queria ir pro Texas pra fazer uma... Falei que não ia Qual que é? falar, eu vou falar, né? Falou. Eu queria ir pro Texas, que tem o Cefanai, que é meio que... não é uma coisa voltada pra missão, mas é um seminário. E aí eu tava pesquisando, né, a questão de casa e tudo. Cheguei até a me inscrever, mas o senhor falou que não é o tempo, amém. Só que aí eu descobri que tem uma base da Jocum no Havaí, que agora eu já mudei minha oração, que eu tava orando pra ir pra lá. Por isso que eu tava pesquisando Tá aqui. apresentando os planos, né? Isso, eu falo, Deus, se o senhor quiser me mandar pro Havaí... Mas essa eu base vou. do Havaí, ela é a nossa sede internacional de Jocum. É tipo A a do nossa... Havaí? Do É a Havaí? do Havaí. É a nossa... Legal, tipo, mano. tipo a sede internacional mesmo, Uhum. assim. Muito legal. Aham. Lá é onde o Loren, a esposa dele, morava. A esposa dele continua morando lá, né? Sim. Mas é a nossa sede internacional, é bem, bem legal. Eu nunca fui, mas eu sei que sabe lá um tem dia, né? muitos projetos. Esses treinamentos que aqui no Brasil a gente roda, sei lá, uma vez, 2 vezes por semestre, tipo, lá roda um monte simultaneamente, que a base é enorme lá, o campus deles. Caramba, que da hora, mano. Jesus, tô pronta. Manda eu. Manda eu. Que bênção, legal. Eu tinha outro legal. negócio pra perguntar também, mas eu esqueci. Você perguntou do negócio do navio, que é muito legal também, que eu já tinha Esse pesquisado. negócio do navio é bem, bem legal, porque eu comentei sobre ele, porque o meu primo, ele passou, acho que, se eu não me engano, quase 3 anos fora também, só visitando, assim, acho que ele visitou, acho que 70 e poucos países. Olha só. E fazendo, assim, trabalhos voluntários, ajudando também, questão, tipo, de você construir casa, construir, tipo, sei lá, ajudar as pessoas mesmo, necessitadas, né? E também, isso, querendo ou não, na missão dá uma abertura, né? Quando você ajuda as pessoas com aquilo que elas precisam, isso acaba, querendo ou não, você criando um laço com a pessoa e você ganha intimidade e você tem uma certa abertura, né? Para você começar a falar sobre Deus, começar a falar sobre Jesus. E isso é o evangelismo, é isso que Jesus fazia. E aí ele passou esses quase 3 anos, não sei se foi 2 ou 3, e ele tava contando a experiência que ele passou assim, meu, que, assim, visitava países que muitos deles não podia falar sobre o evangelho, mas só que de vez em quando eles conseguiam esse aval, né, tipo assim, dos líderes, né, e dos ambientes em que eles eram inseridos, né, para falar sobre Jesus, pelo menos para falar, assim, do projeto em si, do Logos Hope, né. E aí, ele falou que foi assim, foi uma experiência marcante que ele, assim, quer voltar quanto antes também, e eu fiquei curioso. Falei, mano, Sim. quem sabe? Não, esse do navio é sensacional. Sim. Viajar. Inclusive, esse casal que eu falei, que eles trabalhavam um tempo, trabalhando um bom tempo lá com o povo de Aminawa, continuam trabalhando até hoje, eles se conheceram em um dos navios que a Jocum tem. Olha Que que legal. legal. Na época era... Eu não lembro o nome do navio, não vou nem falar, porque se tiver Jocumeiro me ouvindo, vai falar, não era esse navio não. Então eles eram parte de um navio, inclusive eles, tipo, acho que casaram dentro desse navio. Olha Ele só. era Legal. parte da tripulação, né, o Daniel, ele tem formação nessa área, e ele trabalhava nesse navio da Jocum, eles trabalharam juntos durante um tempo lá, e depois de lá Deus trouxe eles aqui pra Rondônia, Bênção, né? mano. Mas a Jocum também tem navios onde faz apoio para ilhas, para lugares mais afastados. Hoje eu não sei a quantidade de navios que tem, nem onde estão eles, mas eu sei que tem alguns navios e barcos em Jocum. Mas eu sempre estou falando sobre Jocum porque é a missão que eu conheço mais sim, informações, com certeza, né? Mas a sim. gente tem muitas outras missões e Sim. oportunidades, igual essa missão que você falou que O Logos Hope. Então, como essa, tem muitas outras. Eu sei que a Sociedade Bíblica também tem um navio que eles vão aí pro lado do norte, distribuindo Bíblias e fazendo Isso é bem legal. projetos nessa É área. sempre bom, né, a gente conhecer sobre esses assuntos também, de quem tem o interesse, né, de fazer trabalhos voluntários, de inclusive fazer missão, né, que tem mais esse chamado, tipo, mais extrovertido, de querer estar com as pessoas, de querer se relacionar, de querer falar sobre Jesus. Então, tipo, mano, acho uma coisa assim, muito essencial. E uma das coisas que eu ia perguntar também é a questão, tipo assim,
vocês também ajudam em trabalhos voluntários quando acontecem desastres naturais? Tipo assim, quando acontece enchente, as pessoas precisam de um resgate lá, e aí vocês vão lá, ajudam, dão cesta básica, ajudam com a necessidade delas. Sim, sim. Inclusive, aqui, né, infelizmente, teve aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Da enchente toda que teve. Lá foi. Teve muitas equipes, tanto ali aqui da região sul e sudeste, mas também de outros lugares do Brasil, que mobilizaram equipes para ir fortalecer lá. Isso acontece em todos os lugares assim, do mundo, né? Sim. A Jocum, ela tem esse coração também de servir nessas áreas. Inclusive, uma das coisas que eu trabalho, eu nunca fui para trabalhar em situações dessas, né? Onde teve alguma catástrofe natural, alguma situação como essa. Mas eu já viajei algumas vezes com o Ministério de Construção. A gente era específico, ia para um lugar para trabalhar com construção, e isso era uma porta escancarada assim, de relacionamento com o pessoal, e a gente tinha vários tempos legais. A experiência que eu tive mais próxima assim, foi em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha da África, e lá eles falam português, então de alguma forma a gente consegue se relacionar melhor, né? Isso é legal. Aí outros lugares onde não falava, meio que a gente precisava de intérprete, e aí a gente não consegue se expressar direito, né, com tradução. Às vezes eu falava em português, a pessoa traduzia para o inglês e o outro traduzia para a língua do lugar. Então era bem desafiador. Mas é uma porta incrível isso, da gente arregaçar as mangas e estar com o povo ali. Acho que quando a gente chega e a gente fala coisas, tem um peso. Mas quando a gente fala coisas e trabalha junto, cara, é totalmente diferente. E quando a gente consegue se relacionar, às vezes, não com o interesse de pregar o evangelho para aquela pessoa, mas por querer ajudar mas e por amar querer a estar pessoa, com aquela pessoa, de se importar com ela, de comer o que ela come, de fazer o que ela faz. Cara, isso abre um espaço assim incrível. Literalmente, você sentir a dor dela, né? É isso. A nossa equipe de tradução, quando a gente chegou, a gente não tinha ido nenhuma vez pra aldeia ainda, né? Cara, quando a gente foi um divisor de águas, assim. Porque a gente comeu com eles, foi pro roçado com eles, pescou com eles, e tudo que eles faziam, a gente estava junto ali com eles, né? E isso foi uma coisa que foi nítido, o relacionamento que a gente tinha antes e depois. Eles se sentem importantes, sim, né? E é isso. Valorizar a cultura. Qualquer pessoa, ela gosta de se sentir amada, né? Sim. Então, quando a gente chega em algum lugar com o objetivo, eu tô com você, mas é porque eu quero que você aceite o evangelho, eu quero que você escute a palavra de Deus. Tipo, a gente já chega com um objetivo, mas quando a gente chega pra se relacionar, porque aquela pessoa é um ser humano, é criada à imagem e semelhança de Deus, e a gente tá ali porque Deus mandou a gente estar ali para amar aquela pessoa. Exato. Tem muita coisa que a gente fala sem falar. Tipo, na nossa atitude a gente fala com as pessoas. Tem até uma história que o seu pai contou, né? Que é que os dois caras foram presos, e aí tinha o cristão, é isso, não é? O cristão e o ateu. Ela tá jogando a bola pra mim. É que ele olhou com uma cara, tipo, eu não tô falando lembrando besteira. dessa, são todas as histórias. Eu acho que é assim. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou contar se eu estiver errado. Perdão, gente. Que dois caras foram presos e aí só... Não sei porquê, só estavam eles. E aí o ateu apanhou e o cristão não. Então o cristão ajudava ele, carregava ele no colo, dava comida na boca e tal. E aí um dia o ateu perguntou pro cristão, esse homem, né, que você segue, que você prega, ele é tão bom, assim, igual você é? E aí o cristão respondeu, não, ele é 1000 vezes melhor, você não tem nem noção. E aí ele aceitou Jesus. Então, muitas vezes, as nossas atitudes pregam muito mais do que as palavras, né? É aquela questão, né? Recentemente eu tive até a oportunidade de trazer uma reflexão também, que era justamente a respeito disso, de que as nossas atitudes, elas são palavras não faladas, né? Nos dias de hoje, assim, muitas pessoas elas se escandalizam com pessoas até mesmo pregando nas ruas. Então, tipo, uma pessoa não vai parar, mano, pra ficar olhando um cara pregando. Pode até parar, mas só que nos dias de hoje, as pessoas elas só olham pro próprio umbigo, né? E é difícil você chegar numa pessoa falando sobre Jesus. No caso, é muito mais por atitudes. De que ela vai transparecer, você vai transparecer isso, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus é em você.
Jesus é em você. E ele permite que você seja dessa forma, porque é a essência dele em você. E aí, quando você transparece isso, a pessoa automaticamente já percebe algo diferente. Você, pô, mano, essas atitudes que você tem, seu posicionamento, o modo como você fala, o modo como você trata as pessoas é diferente. O que você tem diferente? E quando elas se sentem tocadas através disso, é aí que o Espírito Santo te conduz a ter uma abertura maior para você ministrar sobre a sua vida. Então, tipo, é basicamente, tipo assim, você preparar o caminho para o Santo Espírito agir, né? É aquilo que João Batista, né? Eu não vinha, mas eu vim preparar o caminho para o Santo Espírito agir, para quem está vindo. Sim, então, eu só estou preparando o caminho para o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Então, é basicamente isso, né? Que as atitudes, elas falam muito mais do que palavras, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Que você falou de comer a comida deles. Você já teve que comer alguma coisa muito diferente da nossa cultura? Que você ficou meio com o pé atrás, assim, tipo, nossa. Cara, eu não tenho dificuldade nenhuma pra comer nada, assim. Eu já comi bastante coisas bem diferentes. Porque eu tenho isso, se tá servindo, eu vou provar. É imersão cultural. Meu Deus. E eu já comi bastante coisas diferentes, assim. O que você comeu? Fala pra gente. Uma formiguinha, você já comeu? Formiga eu nunca comi. Foi uma coisa que tem algumas etnias que comem, mas eu nunca provei. Minha mãe formiga. sempre falou que faz muito bem pras vistas. Pois é, acho que no Nordeste tinha alguns lugares que eles comiam, acho que aquelas formigas tanajura. Que os caras falam que parece amendoim, tipo pipoca, assim. Que delícia. Eu nunca comi, mas tem gente que come. Os caras rindo aqui no O que backstage. foi a coisa mais estranha que você comeu? Cara, estranho, eu já comi algumas, mas a pior que eu comi, que pra mim ficou o gosto na boca horrível, foi morcego, mano. Você comeu morcego? E não é aqueles morcegos de fruta que a gente tem aqui, tipo aqueles morcegos maceta, assim, grande. Que o pessoal fala que é aqueles que chupam sangue de bicho. Cara, aquilo ali foi esquisito. Porque o morcego, ele parece meio que um rato voador, um negócio meio esquisito, assim. Foi nessa ilha de São Tomé e Príncipe. E tinha algumas pessoas que já tinham comido lá. E aí eu falei, cara, eu quero provar disso daí. Você quis provar? E aí eles fizeram um jantar. Aí eles serviram pra gente outras coisas. E no final eles deram o aperitivo principal da noite. Aí eles trouxeram pra mim e pro... Eu tenho foto aqui no celular de os morceguinhos preparados. Manda pra gente que a gente põe no Instagram. Cara, mas foi diferente. Pra você ter noção, eu cheguei em casa, lá onde a gente tava alojado, né? E eu comecei a escovar os dentes, escovava a língua, não saía aquele negócio da boca. O gosto, você eu lavei disse? com sabão, o gosto, não sabia. Não saía da boca. Eu peguei sabão e passei, esfreguei na boca, passei a toalha pra ver se saía. E ficava A sensação que eu tinha, sabe quando você deixa um pano na pia molhado, que fica aquele cheiro meio esquisito? A sensação que eu tinha é aquilo que tava na minha boca, assim, aquele sabor... Um negócio meio úmido, assim. Diferente. Meu, era uma coisa bem diferente. A Anne come? A Anne não provou. Graças a Deus ela não tava nessa vez, não. A Anne come morcego. Morcego ela não provou, não. Mas que mais? Aí, uma vez... O que mais que a gente comeu? Macaco é bem... Macaco? Você comeu macaco? Sim, macaco é bem tranquilo. Na verdade, quase todo lugar, assim, quando a gente pensa em Amazônia... macaco, a primeira vez que eu comi foi em São Tomé e Príncipe também. Mas... Os caras lá tem umas comidas muito exóticas, né? Sim. Inclusive lá eu comi uma das mais diferentes, que muitas pessoas vão achar bastante estranho. Fala. Que foi um cachorrinho. Tinha um pessoal lá Um labrador. que eles também prepararam e eu comi, né? Eles falaram, tá aqui, é cachorro, não sei se você Mas eles come. falaram que era cachorro? Falaram. Aí eu tá. falei, cara, eu quero provar, não era meu cachorro e ele tá preparado, tá tudo bem. Eu provei e não era ruim não o sabor. Quando já tá, tipo, tudo temperado ali, foi maneiro, assim. Eu não mataria meu cachorro pra comer ele. Mas já que já tá lá morto, Pois já tava lá feito, então eu provei também, né? Enfim, foi mais um animalzinho que é tropalista lá, mas eu não... Isso é uma coisa que tem que pensar, né? Porque o missionário não vai comer arroz, feijão, bife, batata frita, farofinha. Não. Eu pensei que tinha um fast food lá. Podia. Mas tem muita coisa que, por exemplo, quando é bem diferente, depende do povo também, né? Depende da região que a gente tá.
Mas nesse caso foram coisas que a gente comeu porque a gente queria, não foi uma coisa que eles tá. colocaram na mesa. Não, é só isso aqui que Tinha a gente uma tem outra pra comer. opção mais É. ok, mais Tinha- light. Por exemplo, em São Tomé e Príncipe, por ser uma ilha, é muito comum comer peixe. Então a gente tinha muito peixe. Ah, outra coisa que eu comi lá em São Tomé e Príncipe também. Sabe aqueles... não sei se vocês conhecem aqueles caramujo africano que a gente fala aqui. Que é uma lesma, só que ela tem um casco grande, casco assim. maiorzão, assim. É, tipo uma lesma grande que tem aquele caracol. Então, eles caçavam aquilo no mato, aí eles tiravam da casca e preparavam, tipo, refogado aquela lesma. Nossa, que Aí delícia, eles faziam gente. tanto refogado pra comer com arroz, como faziam um espeto, colocava, tipo, aquelas... Eu tenho foto Sei. aqui também, eu posso provar tudo. Eles colocavam essas lesmas, né, com banana... espeto. Nossa, E servia pra gente, para espeto que tinha na beira da estrada, assim, pra comer. E você gostou? Cara, é uma coisa que, tipo, dá pra comer. Parece uma borracha temperada. Parece assim. um shimeji. Mano, Tipo cogumelo, assim. a sensação que eu tenho é isso, é uma borracha temperada. É um negócio diferente, assim. Uma lulinha. Não é É, melhor que morcego. nossa, 1000 vezes. Morcego foi, acho que Foi a a pior mais, experiência de comer uma carne, assim. Pior que macaco? Muito pior. Nossa, eu ia ficar meio assim de comer macaco. Uma coisa que eu tenho muito medo, tipo, é visitar esses países asiáticos e comer, tipo, aranha, escorpião, até mesmo aquelas larvas gigantes. Putz, mano, eu vejo aquele negócio. Eu falo, mano, como que tem gente que come esses negócios, né? Mas é a vida dos caras, mano. É isso, mas mal é estranho já. porque a gente tá fora. Quando a gente tá lá, que a gente vê, você fala, cara, como será que é isso daí? Você vê o cara comendo uma vez, come duas, você fala, cara, deve ser... Deixa eu ver Gostoso. como que é isso aí. Aí Deve ser você vai e gostoso. prova. Sopa Mas de morcego. é isso, tem muitas coisas que não é, por exemplo, obrigado, assim, a comer. É claro que tem muitas que por exemplo, eles colocam na mesa e, tipo, é o melhor que aquela família tem pra servir, né? Sim, sim. Então é o tempo de mesa, é igual a gente quando serve alguma coisa na nossa casa. Aí é interessante você comer, né? Mas tem muitos lugares que não tem problema, por exemplo, você falar que não quer, mas tem outros que se você falar já é uma ofensa. desrespeito, né? Então é isso, é sentir o ambiente, é saber onde que você tá, pensar em estratégias, né? A Anne que conta uma vez que ela foi, a gente tava numa casa e eles tinham o costume era uma etnia indígena, não era o Jaminal, era uma outra etnia, e eles tinham o costume de servir a comida pra gente, né? E aí eles serviram, naquele dia tinha jabuti, que inclusive é muito gostoso o jabuti. Jabuti. Que delícia. Aí eles prepararam o jabuti, só que deu pra ela o pé. E o pé do jabuti, tipo, tem aquelas... Aí ele Tipo chupando o aqueles- pezinho. aqueles enrugadinhos assim da pele. Nossa, mano. E, mano, uma coisa que pega muito pra Anne é carne com nervo e, tipo, essas texturas diferentes. Mano, na hora que ela olhou aquilo lá, que ela falou, meu Deus, como que eu vou comer isso daqui? Aí ela começou a fazer planos, né? Tipo, eu tava sentado num canto da casa, ela tava em outro, e no meio da gente tava a farinha. Aí ela falou, já sei o que eu vou fazer. Daí ela foi, agachando, né, que estava sentado no chão. Aí ela chegou perto da farinha, olhou pra mim e fez, pega o pé. Pega o pé. Eu falei, o quê? Ela falou, pega o pé. Então eu fui pegar uma outra carne que tinha lá. Ela falou, não, essa não, o pé, pega ele pra você. Aí eu fui, peguei, ela fingiu que colocou farinha. Aí voltou e sentou no lugar dela. Aí, Você tipo, comeu? ela desovou o pé pra mim e voltou pro lugar dela. Desovou o pé. Mas eu comi de boa, eu não tenho problema com comer, de verdade, comer assim, coisa com nervo, textura assim. Vai de boa, mas eu acho engraçado essa. A Anne pensou em uma estratégia, né? Ela sabia que Tadinha. deixar não seria legal, mas ela, né? Vou dar ali que o Matheus come de tudo, ele se vira ali. Fica com Então essa isso aí é bucha. tranquilo. Agora eu já passei alguns apuros assim também, de comer algumas coisas que eu falei, poxa, isso aqui. Difícil. Conta. Não foi nem comer, foi pra tomar. Nossa. Tem uma bebida que eles fazem não só no Jaminawa, mas em muitas outras etnias, que é chamado caiçuma, que é tipo um suco da macaxeira. E ele dá uma fermentada, né? Ele não amargo. Hoje em dia eles colocam açúcar, mas antigamente era preparado de uma outra forma para dar fermentação. E aí eu tava numa casa lá andando pela aldeia, e aí ele falou, cara, você já provou caiçuma, um do pessoal lá da aldeia? Eu falei, não, ele falou, entra aí. Aí ele entrou, ele veio me trazer. Eu falei, dá um pouquinho pra mim experimentar, né? Cara, ele me deu um copo, acho que era um pouco maior que esse aqui ainda. Até a boca, assim, ó, de caiçuma.
A hora que eu dei a primeira bicada, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou tomar isso aqui? amargo? Era o quê? Não é, vamos se dizer, horrível, mas é diferente. Não é horrível, mas é ruim. Não era, tipo, no meu paladar, foi uma coisa que o primeiro contato foi muito diferente. Falei, mano do céu, como que eu vou tomar isso daqui? Tem textura do quê, assim? Ele fica um pouquinho grosso, tipo um iogurte. Sim. Só que eu comecei tipo, a pensar, mano, isso é uma macaxeira, como que chegou nesse sabor? É muito diferente. E eles conversando comigo com aquele copão, eu falei, cara, como que eu vou tomar? E eles tomando de boa. E eles tomando de boa, não. Super Kaisuma curtindo. é tipo. Água pros É caras. tipo água. Tipo, você chega na casa das pessoas, você pega o caneco, já toma Kaisuma, que fica aqueles baldão assim. É bem comum. Hoje eu acho que eu já até tomaria mais de boa, mas esse meu primeiro contato Você bebeu tudo? foi. Aí o que eu fiz? Pra não sentir o gosto, eu prendi a respiração e dava aquela goladona. Aí eu segurava um pouco, aí continuava conversando. Aí prendi a respiração, tomava de novo mais uma goladona. E aí eu acabei. Quando eu terminei, ele falou, quer mais? Eu falei, não, obrigado, já tô satisfeito, tá de boa. Mas aí tem algumas coisas que é bem delicado. Por exemplo, a Kaisuma é uma coisa que os Jaminaus, eles tomam bastante, assim, né? E eu sabia que se eu não tomasse ia ser bem chato, né? Ele me serviu, eu falei que eu queria, né? Uhum. Então, esse dia É eu complicado, passei um aperto, mas complicado, eu né? tomei. Mas é isso. Hoje eu acho que eu já tomaria de boa, assim, porque tem muita coisa que o nosso paladar vai acostumando, assim, né? Porque o novo, ele a princípio é meio bem esquisito, assim, né? Bem diferente, mas depois, quando você tá ali vivendo com o povo, você prova uma vez, prova duas. Aí já Pra vai mim se até acostumando. isso, até o próprio café pra mim foi assim, eu não era acostumado a tomar café. Tipo, o café nunca foi uma coisa que vontade de tomar um café. Mas depois quando eu fui provando café, hoje eu tomo café pegando até sem gosto. açúcar, assim, então é bem de boa. Mas é isso, o paladar vai acostumando, né? Tanto pra coisas boas quanto pra coisas diferentes também. Quem sabe aí se acostuma com morceguinho, né? Nossa, mas morcego acho que eu não provaria de Tem novo. alguma coisa que você não comeria? Ou que você recusou e falou, não, isso não dá? Teve uma coisa só que essa eu não tomei. O que que é? Foi um chazinho que a gente tava lá num povoado da Tanzânia. A gente tava construindo Olha. uma sala de aula e a gente chegou de manhã no povoado e, era um lugar que eles estavam passando bastante necessidade. Eles tinham tido um conflito entre outra tribo e aí eles tinham, tipo, tirado todos os animais que eles tinham. E a terra era bem difícil de produzir. Então eles estavam passando um período de bastante escassez, assim, de comida, né? E aí a gente chegou lá pra trabalhar, aí eles veio com uma macaxeira cozida, até aí de boa, o cafezinho da manhã com macaxeira é top, eu tomo até em casa aqui, né, de boa. Então, macaxeira e veio com chá. Só que, mano, o chá era diferente demais, tipo, era quente, tava um calorzão lá. E a água lá do lugar que a gente tava também era bem... Poluído. Era muito Ou não? fundo o poço e a tubulação era toda de ferro. Então a água ela tinha muito gosto de coisa tipo ferrugem? tipo ferrugem. Sim. Tipo eu acho que tinha muitas coisas ali, metais pesados ali naquela água, porque ela tinha o cheiro e o sabor era diferente. Aí eu tava ali conversando com o pessoal, a hora que eu dei a primeira bicada, eu falei, gente, isso aqui eu não consigo tomar não. Quente, o cheiro diferente e a cor da água meio esquisita. Eu falei, eu não sei que chá é esse, mas eu não vou tomar não. Os caras tomando de boa também. Aí, tomando de boa. Só que é isso, eles tinham servido já o meu copo. Aí eu falei, como que eu vou, né? Tipo, não tinha nenhum lugar, uma janela, porque a galera tava perto da janela, não tinha nem pra onde jogar, tipo, dar um migué, jogar no chão. E aí eu falei, cara, isso aqui eu não vou tomar. Eu falei em português pro pessoal da equipe, né? Falei meio tipo dando risada pro pessoal que eles não entendiam o português. Daí eu falei, cara, isso aqui eu não vou tomar não, mas se vocês quiserem, manda ver aí, eu vou entrar nessa macaxeira aqui. Eu comecei a comer macaxeira pra eles verem que eu tava participando, né, do que eles estavam servindo. Mas aquele chazinho ali eu não encarei não. Inclusive um amigo meu, ele fala, né, esse que tava na época com a gente, fala, cara, você me deixou sozinho. Eu tava doente e eu só fiquei naquele chazinho sozinho que vocês não tomaram. Eu falei, aquele ali eu não consegui encarar não. Um chazinho de tubulação. Mas é uma coisa que eu tenho, eu tenho muito cuidado com coisas que eu tomo, porque você quer me fazer mal se tiver alguma coisa em alguma água. Porque eu bebo muita água, eu gosto muito de tomar chá. Só que a hora que eu bebi aquilo, eu falei, mano, isso aqui
não tá com o cara que vai me fazer Não vai bem, descer, não. Eu não não. vou tomar isso daqui, não. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Quando a gente vai pra lugares mais afastados, assim, eu sempre levo o meu hipoclorito, que a gente fala, né? Que você pinga umas gotinhas de cloro ali. Então por mais que a água, às vezes, sei lá, água de rio, Não tratado. você coloca ali e dá uma matada nos vermes, Sim. você pode tomar de boa pra matar a sede, né? Nunca precisei pegar água do rio em si. Mas eu sempre tomo esse cuidado. Cuidado. São coisas que eu tomo. Porque tem muitos amigos que já pegou ameba e, ficou dias muito mal, assim. Você já ficou doente alguma vez? Não, graças a Deus, Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Porque teve amigos, tipo, muito... que foram pra aldeia bem depois de mim, assim, e passaram muitos apuros, tipo, com essa questão de... Loucura, né? da dor de barriga, começar a vomitar. E, cara, é longe. Tem muitas aldeias que você demora, tipo, um tempinho pra você chegar num pronto-socorro. Então tem muita coisa que você toma remédio do mato, você toma soro caseiro, até você ver se melhora, se não melhora, e você vai pra cidade depois. Meu Deus do céu. Então é bem delicado. Então é um cuidado que eu tenho, assim. Por mais que eu como de tudo, tipo, tem alguns limites. E um deles é água, que eu bebo muito, assim. Aham. Então eu tomo bastante esse cuidado. É importante, mano. Bem importante. Tô passando um pouco mal depois dessa conversa do morcego. Do morcego pra mim foi a mais, mano. Você é louco. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu sei que tem umas perguntinhas. Você né? mandou Umas no perguntinhas. zap? Matheus, você quer falar alguma coisa que a gente não falou? Porque a gente vai caminhar já pras perguntinhas. Algo que você queira comentar ou até mesmo perguntar pra gente. Né? Eu acho Que a gente que... esqueceu de comentar, não sei. Acho que não, acho que foi sendo bem divertida e produtiva a nossa conversa. Só uma coisa que eu tenho pensado, até nesse interesse, né, que você compartilhou, de algumas pessoas que têm o interesse de fazer missões, mas às vezes não sabem por onde começar, né, o que fazer, enfim, nesses primeiros passos. Algo que eu tenho pensado, que está no meu coração, isso é algo que talvez já poderíamos começar a pensar juntos, sei lá, não sei qual proporção que isso poderia tomar, mas a gente pensar em viagens a curto prazo, assim. Isso é legal. É muito... eu tenho bastante contatos com pessoas, tanto no Brasil quanto fora, em Jocum, fora de Jocum, que a gente consegue fazer viagens a curto prazo, tipo, seja em alguma região aqui do Brasil, seja fora do Brasil. Então são coisas que eu acho muito... que seria muito legal, Com ao invés de a gente certeza. só ouvir falar sobre missão, Sim. cara, a gente ir lá e, Mas sei lá, viver, colocar a viver mão na na pele. massa, fazer um tempo de evangelismo, fazer, sei lá, acho que não tem nada melhor do que a gente provar, porque pra mim foi isso. Sim, Antes eu sim. escutava falar de missões, mas era algo muito longe, assim, que eu cresci na Assembleia de Deus, né? Então pra mim missionário na época era aquele... O cara que ia pra África. O cara que ia pra África, o cara que de vez em quando aparecia na igreja e contava tipo uma história sinistra, uma história diferente, assim. Era muito distante. Quando eu cheguei lá que eu vi, falei, cara, missionário também pode ser eu, pode ser um jovem, tipo, tem espaço pra todo mundo. A Bíblia tá cheia de pessoas que foi usada por Deus, Sim. ainda quando jovens, né? E Deus, ele fala isso, né? Ele tem esse convite pra jovens. Eu escolhi vocês porque vocês são fortes, né? Exato. Então, tem uma bênção, tem um chamado de Deus pra gente investir a nossa juventude na missão que é dele, né? Então, eu acho que seria algo sensacional, ainda mais vocês Com falando, né, certeza. que tem pessoas que têm esse interesse. Sim, tem Cara, muitos. bora pensar em alguma coisa nesse sentido. Um projeto, talvez, Eu para a quero. juventude de fazer né? Aham. Quem sabe uma imersão aí cultural na questão, tipo, da área de missão. Acho que vai Sim. ser muito edificante também. Ou Com começar lá em certeza. Porto Velho, que, por exemplo, já é onde a gente está, que talvez seria mais próximo, ou se a gente pensar em qualquer outro lugar, a gente pensa juntos. Como eu falei, né, eu trabalhei um tempo com essa questão de acampamento para Isso é bem crianças, legal. jovens e famílias, né? Então, cara, tem bastante coisa que eu consigo desenrolar nisso, mas até coisas que eu não sei, a gente busca pessoas para estar Sim, perto e sim. conselhos e coisas, a Fazer gente consegue acontecer, né? pensar muitas coisas legais, né? Porque, acho cara, isso é bem da hora. demandas tem muitas, assim. Isso é bem Tem da hora. muitos lugares que a gente pode ser bênção de várias formas, assim, né? A gente tem tanta gente talentosa aqui na Canaã, Isso é Sim. verdade. tantos jovens que trabalham nas mais diversas áreas aí, que a gente poderia fazer um bom... Um mutirão. um mutirãozão aí em algum Eu lugar só- e fazer muita coisa Eu boa. quero, Isso fiquei é uma animada. bela ideia, mano. Isso é bem da hora. É mesmo? Mas que benção. Então vamos pras perguntinhas, Maduela. Peraí. Eu acho que o que a gente tinha feito, a gente respondeu. Falar a língua, a experiência mais impactante. Ele falou da mudança, ele falou da Nossa, Anne,
Essas aqui a gente respondeu, mas a gente recebeu 2 novas perguntas. 2 novas perguntas. Pergunta: o que você vê aqui em São Caetano ou quando você não está em missão que te faz querer voltar rápido para missões? Tipo, realidades diferentes, o que você sente quando você vai e quando você volta. É isso? Traduzir bem? Interessante. Pra mim, eu acho que quando eu tô no meio da Jocum, tipo, mano, a gente tá todo mundo junto, todo mundo mais ou menos no mesmo estilo de vida, ali lutando por aquilo que Deus tem colocado no coração, fazendo a vontade de Deus ali. Quando a gente volta, vou falar por mim, né? Quando eu volto pro meu lugar onde eu conheço a galera, é sempre muito diferente. Porque é a galera que eu cresci, é a galera que eu conheço, às vezes que eu estudei junto, e que tá vivendo uma coisa muito diferente. Sei lá, tá ali conquistando várias coisas legais, como uma boa casa, um bom carro. E aí eu falo, cara, e aí, o que eu tenho, né? Então tem muitas coisas que é sempre algo que me faz refletir, mas é algo que Deus sempre traz no meu coração. Por mais que sejam coisas que são boas, que eu tenho feito isso para os meus filhos, eu escolhi você para outra coisa e você está obedecendo e vivendo o seu propósito. Então, para mim, ao mesmo tempo que traz esse choque de realidade, de estilos de vida mesmo diferente, é algo que Deus sempre me traz pro lugar e fala, por mais que seja diferente, eu tô com você e é para você permanecer nessa mesma... Que ser missionário também necessita de renúncias, né? Sim. E eu imagino que é bem complicado, mas o Senhor sustenta, né? Sustenta. E aí, eu olhando, por exemplo, hoje eu não tenho uma casa própria, mas qualquer lugar do mundo que eu for, eu tenho casa para ficar, por ser parte da Jocum, assim, né? Então, embora eu não tenha algo físico para falar, isso aqui eu adquiri. Falar, cara, eu tenho vários amigos que eu nunca achei que eu ia conhecer, casas que eu nunca, lugares que eu achava que era muito difícil eu ir. Hoje, se Deus falar para mim ir para qualquer lugar do mundo, eu sei que eu tenho pelo menos ali um jocumeiro que pode me receber, fazer contato e, enfim, Deus tem suprido tudo. Não tem algo, nada assim que eu olhe e fale, Deus não tá cuidando da gente. Então, embora tenha essas coisinhas que vem no coração, porque a gente é ser humano, né? Sim. Com certeza. Deus, ele sempre traz e fala, é isso que eu tenho na vida de vocês. Continue firme, constantes, que eu tô com vocês. Então, é isso. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, com certeza. Deixa eu ler a próxima. Como você vê ou percebe a nossa sociedade não estar... É isso? Eu vou ler como escreveu, porque eu tô tentando traduzir e tá ficando pior. E aí eu sou professora, o povo vai achar que eu sou burra. Como ele vê ou percebe a nossa sociedade não estar preparada para algumas dificuldades. Eu vejo que para o homem isso é algo ruim, deixa o homem fraco. É isso? Você entendeu? Eu não entendi. Você entendeu? Não. Rafa, traduza. Quer falar aqui, Rafa? Não, acho que dá pra ouvir. Eu tava ouvindo aqui. Tá. Como que você vê o pessoal assim daqui ou de outros lugares não preparado para viver dificuldades? Tipo, se um dia ficar difícil, o cara não tem a realidade de uma dificuldade pra, tipo assim, sair daquela, entendeu? Dificuldade financeira, dificuldade de comida, dificuldade de luz, enfim. A gente vive muito confortável. Eu acho que você falando, nem a Elaine foi lá, Matheus, come isso aqui porque eu não vou. Você conseguiu ali tirar ela daquela zona de perigo, vamos chamar assim. Como que você vê isso nos tempos atuais que você tem essa transição? Você vai pra lá, você vem pra cá e você consegue perceber? Pra mim, eu acho que tem muitas coisas que a gente aprende. Quanto mais a gente se expõe a realidades diferentes, mais a gente vê que a gente pode se surpreender, às vezes, até com a nossa reação assim, em algumas coisas. Então, eu acho que essa segurança, essa reserva que tem essa diferença, né, entre quando eu tô com a galera da Jocum e quando eu volto tipo pra não só a cidade, né, que lá onde a gente tá também é cidade, é zona rural, mas é cidade também, mas com a galera mais próxima assim da gente, né, que a gente vê talvez essas diferenças. Eu vejo que é isso, a realidade de dia a dia é diferente. Então, a pessoa vai ser exposta a coisas diferentes também. Então, eu acho que tem coisas
negativas e talvez positivas dessas realidades, né? Porque conforme a gente se acomoda, a gente deixa de viver coisas diferentes. Então, sei lá, eu acho que muitas coisas que às vezes a gente acaba se apegando, tipo, tendo aquilo como, não, meu foco é esse daqui, é eu ter, sei lá, uma segurança, uma estabilidade financeira. Sim, sim. E pega isso como algo que eu vou me apegar, que eu vou me apoiar. Dependência emocional, né? Uma dependência daquilo. Cara, se aquilo muda, acaba meu mundo. Uhum. Tipo, eu acho que tem muito a ver com o que eu tô me apegando. Sim. Quais são Qual que as é a coisas que eu tenho prioridade, como prioridade, como objetivo, e eu acho que tem muito a ver com a palavra que o pastor Anderson pregou esse domingo, né? Uhum. Cara, a gente tem que olhar para as coisas do alto. Sim. Tipo, é de lá que vem coisa boa, coisa que é agradável, coisa que vai nos fazer bem. Não é aquilo que eu conquisto, não é aquilo que eu quero fazer, né? Sim. Então eu acho que isso acaba fazendo a gente ficar mais acomodado e trazer essas diferenças, né? Acho que quanto menos a gente se expõe como cristãos a realidades desconfortáveis, mais a gente fica na nossa zona de conforto. Isso é verdade. E, cara, a gente veio para esse mundo para fazer a diferença, né? É. A gente veio para estar com o diferente, para fazer o que... trazer luz onde há trevas. Tipo, trazer luz onde já tem luz é muito fácil. Tipo, a gente tá onde a galera Onde fala vai tá todo mundo a diferença, mesma né? língua, onde a gente tá todo mundo ali unido, fazendo a mesma coisa, aquele negócio gostoso, aquela comunhão. Cara, isso é muito fácil, mas deixa isso daqui e vai ali com... viver uma realidade de uma família, às vezes vizinha sua, que tá passando um apuro lascado e às vezes do nosso lado a gente não Isso sabe. é missão também. Isso é missão. Deus tem colocado muito isso no meu coração, né? Cara, a missão ela é feita em todos os lugares Sim. ao mesmo tempo. A gente precisa de pessoas aqui na cidade. Tipo, não existe todo mundo ser um missionário de tempo integral. Tipo, a gente precisa ser como igreja, trazer o reino de Deus para todas as esferas da sociedade. Tipo, não existe reino de Deus, tipo, não é missão de Deus só estar numa outra cultura, estar num outro país. Aqui também, né? Todo lugar a gente é parte dessa missão de Deus, a missão é dele, é ele que está trazendo as realidades dos céus para a terra. Essa é o que isso que a gente vê na oração do Pai Nosso, né? Que o que está sendo feito no céu seja feito na terra. Uhum. E essas realidades só vai vir para a terra se a gente entender, sair da nossa zona de conforto e querer obedecer o que Deus está falando. Tipo, seja nas áreas mais diferentes que a gente tem, que a gente precisa estar ali. Seja, enfim, em todas... Acho que não precisa nem citar, né? Acho que todas as áreas onde Deus colocou a gente como igreja, como um servo, como embaixador do reino ali, a gente tem essa responsabilidade de compartilhar o reino de Deus ali, né? Até mesmo vai muito de acordo com até mesmo a história da sua vida desde o início, né? Que você não tinha aptidão para isso, mas você tinha disposição. Sim. E era exatamente esse coração que Deus quer. Sim. Deus não procura os aptos, mas sim os disponíveis, né? Sim. E isso eu é acho bem, que bem é da hora. importante falar, né, que nem todo mundo tem o seu chamado, né, que é Sim. pra ir. Mas mesmo que você tá aqui, você não é menos importante, mas faça a obra, né? Igual você falou que quando você tava aqui, fazia pão com mortadela e saía com seu amigo. Então, Já assim, falando. onde você tá, tem até uma música que a gente cantava no Canoa Kids que falava, né? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, ó companheirinho. E é isso, entendeu? Onde você estiver inserido, você Bota vai a falar... legenda. Nossa, perdão, vai baixar todos os views, que a hora que eu cantar, todo mundo vai sair. Mas é isso, e também tem a questão de ajudar os missionários, né? Orar pelos missionários, se engajar nesse assunto, mesmo que você não vá, e ajudar também financeiramente, acho que é importante a gente falar, Sim. né? O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes, então seja um abençoador dessa obra, né? Financie a vida dos missionários, porque Sim. eles precisam da gente, né? Sim. E, Madu, uma coisa que eu tenho pensado também, eu tenho certeza que isso não é de todas as pessoas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado até com essa questão, às vezes, com a nossa visão em relação a esse abençoar, em relação ao orar, porque, às vezes, o que me passa, assim, é uma perspectiva que eu tenho tido, assim, de que, poxa, eu estou fazendo a minha parte porque eu estou abençoando. Só que, na realidade, não é.
Tipo, eu tô fazendo a minha parte, sei lá, contribuindo, orando porque eu sei que eu posso fazer parte desse desafio, dessa área de missões, disso que Deus está fazendo. Mas se eu não fizer, o meu espaço continua vazio. Exato. Porque eu, como cristão, eu tenho a minha responsabilidade de fazer ele conhecido aonde eu estou. Então, seja num escritório, seja numa faculdade, seja... Se eu não posso estar de tempo integral em outro lugar, o meu lugar, ele continua sendo muito importante para eu fazer a diferença ali naquele lugar. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado como igreja para não terceirizar. Tipo, eu não tô fazendo, mas eu tô abençoando quem faz. Não. Já tá bom, né? Eu sou cristão e eu tenho que fazer a diferença. É verdade. E isso pra mim é uma... eu acho até um pouco difícil da gente ver a quantidade de cristãos que nós somos. É cristãos ou cristões? Cristãos mesmo, tá cristãos. certo. Cristãos. A professora tá aí, vai me corrigir. Meu Deus, meu Deus. Cristãos. A quantidade de cristãos que nós somos e às vezes coisas ao nosso redor, coisas horríveis acontecendo. E, cara, o que a gente está fazendo como cristão? O que a gente está fazendo como embaixador desse reino, onde tem ordem, beleza, abundância, prosperidade, bênção, alegria de verdade? O que a gente está fazendo? Tipo, não faz sentido. Tipo, tem alguns dados que a gente procura na internet, que a gente vai ver, cara, a quantidade de cristãos que nós somos e a nossa força missionária é baixíssima. Tipo, ao mesmo tempo que eu sei que não é todo mundo que vai ser missionário de tempo integral para alcançar lugares onde ainda não foram alcançados, não é possível que dentro dessa quantidade de igrejas não tem, tipo, 1, 2, 3 pessoas que vai, tipo, entender em Deus de ir ser parte disso, sabe? Ao mesmo tempo que a gente precisa fazer o Senhor conhecido na nossa Jerusalém, Judeia e Samaria, a gente precisa chegar até os confins da terra. Verdade. A gente, como jovem, como igreja, a gente precisa entender e falar, cara, Deus não precisava, mas Ele confiou a nós a ser parte dessa missão. Então eu preciso também entender, cara, eu tenho que fazer isso. É meu papel, isso queima no meu coração. Então por onde eu começo? O que eu faço? Os campos realmente estão brancos em vários lugares do mundo. Verdade. Tipo, a gente estava falando aqui de tradução da Bíblia, cara, tem se falado de mais de 3.000 línguas ao redor do mundo que não tem nenhum versículo traduzido, tipo, da palavra. E a tradução da Bíblia, tipo, é uma parte desse evangelho chegar até essa pessoa. Porque se só... Igual foi a passagem que você trouxe de Atos, se o cara tem a palavra e não tem ali muitas vezes para discipular, para conversar, para fazer, cara, não vale de nada. É até meio chocante, né? Falar, sim. A pessoa tem a tradução da Bíblia e não vale de nada. Cara, tem muitos exemplos disso, muitos testemunhos onde pessoas tiveram a Bíblia e guardaram. Tipo, tá no armário empoeirado, tá dentro do forno pro rato não comer. Muitos lugares. Tipo, se a gente só tem a Bíblia, tipo, é uma parte muito importante desse fazer o Senhor conhecido. Mas se não tiver a gente como extensão do Senhor para fazer essas palavras chegarem ao coração dessas pessoas através do Espírito Santo, que a gente só é o canal, né? Mas, enfim, o Senhor se revela às vezes até sem a gente, né? Sim. Acho que no Oriente Médio tem vários testemunhos de Jesus aparecendo e se revelando a essas pessoas. Eu já ouvi alguns testemunhos desses. Então, ele não precisa da gente, mas ele também conta com a gente, com a nossa obediência de fazer o que ele quer que a gente faça, né? Assim como Felipe, que foi ali pro deserto, um lugar que talvez nem era muito almejado de muitas pessoas, mas ele estava ali fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Sim. E eu acho que, pra mim, isso foi uma das coisas que foi um divisor de águas na minha vida, assim, de fazer o que Deus quer que eu faça. E não fazer o meu plano para depois Deus abençoar o que eu tô fazendo. Mas tipo, perguntar, Deus, é isso daqui que o Senhor tem ou não é isso daqui? Porque se não for, eu não tenho problema de deixar isso daqui que eu gosto muito, que eu queria fazer. A gente precisa ter essa sinceridade com Deus e fazer o que Ele quer que a gente faça, né? Acho bem legal, vira e mexe, eu lembro dessa música do Rodolfo Abrantes que fala, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo para eu poder fazer também, né? Eu acho que isso que tem que estar no nosso coração. De como igreja a gente ser parte desse movimento que Ele está fazendo. A missão é dele. E a gente só precisa ouvir e obedecer. E muitas vezes não desistir. Porque vai vir dificuldades, mas Ele falou, mesmo nesses momentos difíceis, eu estarei com vocês. Até o fim dos tempos. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente como igreja precisa, num geral, não estou falando de igreja Canaã, mas uma igreja num geral,
a gente entender essa nossa responsabilidade como embaixador desse reino e a gente fazer o Senhor conhecido onde Ele nos colocou. Ter isso como uma responsabilidade diária, de gente meditar na palavra, de estar próximo da palavra. Cara, eu antes de... não foi a Jocum, né? Que nem tem muitas pessoas que falam, eu vim para tal lugar e hoje eu sou diferente. Não. Mas para mim foi um impacto. Cara, eu cheguei na Jocum, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Tipo, com 19 anos. Talvez seja muito chocante para muitas pessoas que estão vendo, né? Mas eu não tinha lido, velho. Tipo, eu meditei, várias vezes participei de várias escolas dominical, mas nunca tinha lido. E talvez muitos que talvez estejam vão ver esse vídeo, se identifiquem com isso. E qual que é o nosso compromisso com esse livro que a gente tem como a nossa base de fé, de ações diárias, de transformação de vida? Quanto que a gente tem se debruçado em cima desse livro e quanto isso tem transformado quem a gente é? Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade que a gente precisa talvez até acordar, assim, despertar, né? Com certeza. E falar, cara, como que tá isso daqui na minha vida? Como que tá esse meu envolvimento com a palavra de Deus, com Deus, tendo tempo com Ele? Eu tô falando isso, mas eu também não sou perfeito, não, em tudo, não. Eu não sou aquele cara, nossa, um John Wesley da oração. Cara, eu tenho minhas dificuldades. Mas é algo que a gente não pode se conformar. Falar, Sim. não, eu tô assim, tô legal. Não, a gente não tem que ser crente meia boca, não. A gente tem que ser crente, Isso aí. crente. De verdade. De verdade. Crente. Cheio da presença de Deus. Que a gente sem o Espírito Santo não é nada, não faz nada. Enfim, a gente não faz nada mesmo. Se não for a misericórdia dele na nossa vida, né? Mas... Eu falei de vida tem no dia seguinte. Não tem. Pois é. É isso, então... eu nem sei como que a gente entrou nesse assunto, mas veio vindo aqui, eu fui falando. Benção. É Jesus. Glória a Deus. Jesus vai guiando. É isso, então? Aham, partiu. Vocês querem falar mais alguma coisa, Quer bastidores? perguntar mais algo? Benção, né? Matheus, quer perguntar mais algo? Comentar mais algo? Não. Só agradecer mesmo. Eu quero comentar. Privilégio massa. Eu quero Ah, não, você não comentar. pode. Comenta aí. Só Dá de Mateus. solicitar. Existe algum Pix, alguma conta que você possa disponibilizar pra gente, pra colocar na descrição e inclusive no vídeo pra poder ajudar vocês na missão? Cara, tem mesmo. Essa é uma expressão lá do norte, quando eu aprendi, tem mesmo. Eu posso compartilhar o número do meu celular, é a minha Amém. conta Pix. Eu compartilho com vocês depois. Tá. Ou você quer que fale aqui agora? Não Se precisa. você quiser falar também, Você vai virar um Pix menos pessoal pra pegar foto dele e celular é meio ruim. Verdade. tá. Você tem e-mail ou algo assim? Eu acho que eu tenho um e-mail, uma das contas, acho que uma conta online. Eu não lembro qual, mas eu posso ver depois. manda pra E gente. a gente pra coloca vocês. na descrição do vídeo. Aham. E aí a gente reforça esse aviso também na postagem do Instagram lá. Que a gente quer ajudar você e a Anne nessas missões aí. Sim. Fechou, E amém. também lembrar Valeu. que eles fazem parte da nossa igreja, tá, Exato. gente? Sim. Exato. Eles são da Canaã, né? O pastor Rogério sempre fala, lembro de Aham. vocês quando cita missões. Sim. Porque eu acho que muita gente não sabe, mas eles são da Canaã. Sim. Então eles são nossos missionários enviados lá pela Exato. Canaã. E não Sim. somente ajudar nesse quesito, mas também botar a vida do Matheus e a Anne também em oração, né? Principalmente, que isso é o mais importante. Sim. Então, Deus abençoe muito sua vida. Você Amém. Vamos orar? tem como fazer essa oração só para abençoar o nosso programa? Com certeza. Por favor, com então. certeza. É isso aí. Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade especial que o Senhor preparou para usarmos a tecnologia e esses Verdade. meios de comunicação para, enfim, falar coisas que são do seu reino, coisas que estão no seu coração. E a minha oração é para que o Senhor continue, Pai, usando essa equipe do Eclesiastes, Senhor, para continuar propagando o seu evangelho, propagando as boas novas do Senhor através dessa estratégia que o Senhor deu para os nossos irmãos. E que pessoas que ao verem esses vídeos possam ser impactadas, talvez ser despertadas para Sim. coisas que o Senhor está falando com elas. Talvez é uma palavra, é uma frase que sai que, poxa, o Senhor coloca de uma forma especial no coração das pessoas que vão ouvir. E eu oro para que o seu Santo Espírito tenha essa liberdade, que haja corações dispostos e terras férteis para que a sua palavra continue a ser semeada, Senhor,
até onde esse vídeo, essa conversa chegar, Pai, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor continue nos guiando em possíveis projetos que a gente como igreja, a gente como irmãos, que a gente possa fazer para a gente continuar sendo extensão do Seu reino, Pai, para onde o Senhor quiser nos levar. O Senhor tem falado ainda mais o tema desse ano na nossa igreja, que é essa questão de crescimento, de multiplicação, Pai. Nós cremos que isso é algo do Senhor desde o início. O Senhor tem falado que é o reino dos céus invadindo a terra. É um crescimento, é uma multiplicação que não tem como a gente nem contar e pensar. E a gente sabe que a Canaã tem sido uma dessas portas do céu para abençoar, Senhor, e fazer a diferença na terra, ser extensão do Senhor. E a minha oração é para que o Senhor continue nos orientando, Pai, como igreja, como corpo, a continuar, Senhor, sendo parte do que o Senhor está fazendo, Pai. Seja na nossa nação, seja em lugares talvez afastados, que a gente nem tenha ideia que a gente possa ser parte, ou outras nações. Que o Senhor nos direcione, Senhor, nos guie a continuar sendo parte do que o Senhor está fazendo aqui na cidade de São Caetano do Sul, nos arredores daqui, Pai. Eu oro mesmo pela direção do Senhor, Pai. Eu oro pelo Instituto Elos, eu oro pelo cada um dos projetos que é feito no presídio, os projetos que é feito para entregar comidas na rua. Pai, que sejam encontros preparados pelo Senhor e que a presença do Senhor possa impactar vidas, transformar, salvar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui e que a gente continue como parte do grande corpo do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o que o Senhor está fazendo e obedecendo e tornando o seu nome conhecido por onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Antes de se despedir, ali, Ah, é verdade. a gente vai te dar um presentinho Sim. como uma forma de lembrancinha desse momento incrível que a gente teve contigo aqui. Valeu, gente. Aproveitar também já agradecer a presença do Matheus, que se disponibilizou antes da sua partida para Rondônia. Pois é, gente. Hoje é terça, ele vai na quinta. Hoje é terça, ele vai na quinta. Então, que Deus abençoe muito a sua Amém. vida por isso. Queria agradecer também a Anne por ter disponibilizado aqui também. Vai ter liberado. Ter liberado. Você deu um pouco do seu tempo pra gente, para que com certeza muitas vidas sejam impactadas através do seu, não somente do seu testemunho, mas também o testemunho da Anne, porque ela faz parte disso também, Sim. né? E que Deus seja louvado cada vez mais, essa história, tudo que foi comentado aqui seja como sementes plantadas nos corações de quem está assistindo a gente. Então, agradeço a presença também da Maduela, como parceira aqui na mesa, a presença do Rafa, da Bia, da Gabi, Da Camila. e a presença de geral também, que está aqui no backstage. Agradecer a presença de Deus, por se fazer presente aqui também, porque sem ele nada é possível. Os patrocinadores, os pastores da Igreja Evangélica Canaã, então todos que estão apoiando aí, isso é muito importante, glória a Deus pela vida de cada um. E é isso. Presença também do pessoal que não pôde estar presente, na verdade, né? Nossa equipe. Da nossa equipe aí, que Deus abençoe cada um. E é isso. Você quer se despedir? Deixa ele despedir antes, que aí Então- acaba na gente. Tá bom. Então se despida. Pode olhar ali, ó. Não, essa é a sua hora de falar. Se Manda despida. beijo. Não esquece, Quero mandar um beijo pro meu pai. Não esquece de mandar pra... Gente, mas tudo isso que eu falei na minha oração, né? Esse que é o meu desejo, que através dessa nossa conversa, que esse vídeo toque nos corações de quem vai estar ouvindo aí, que seja uma bênção, que seja algo que de alguma forma Deus fale com cada um, que nós temos propósito, que cada um de nós, Deus preparou boas obras para nós andarmos nelas. Então Deus tem um propósito para você específico, que no reino de Deus só você vai poder desempenhar. Então, que cada um de nós possamos encontrar esse nosso lugar certo, ouvir a voz dele, ouvir as orientações que ele tem pra gente e obedecer. Obedecer
e não desistir. Porque vão ter dificuldades, mas a gente, com Deus, a gente pode passar por todas elas e Deus sempre vai trazer algo para, de alguma forma, nos abençoar, nos fazer crescer, nos fazer nos chegar mais perto dele. Então, esse é o meu desejo para todos vocês que vão estar vendo aí esse vídeo e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Glória a Deus por isso. Manuela, Também queria agradecer a Deus, né, por mais um episódio, primeiro do ano. primeiro do ano. Glória Que a a Deus gente por veio isso. gravar. Ebenezer. Amém. Agradecer ao Matheus também, foi muito, muito legal. Assim, o Rafa sabe o quanto eu queria trazer esse tema de missões mais para o Eclesiastes, que eu acho que é fantástico. Obrigada por você ter aberto esse espaço na sua agenda e ter se prontificado na hora. Na hora não, porque eu errei a data, tá, gente? Eu coloquei na quinta, ele falou, não, eu vou viajar, mas na verdade era na terça. E ele que viu, então, na segunda... Foi o Rafa que me ajudou. O Rafa que viu. Foi a Carol. Foi todo mundo Ah, passou, Carol, né? obrigada. Não foi a Manu, não foi Verdade. a Carol. Porque eu não tinha visto. Pra mim, como eu. Até o Rafa brincou, né? O homem é muito visual, né? Por mais que tinha data, só viu quinta-feira. Pra mim, só o quinta-feira que foi. Mas tava dia 14, quinta-feira. Eu nem tinha notado que dia 14 não era quinta-feira. Tá vendo? Então, Perdão. foi a Carol abençoada. Obrigada, Carol. Deus abençoe, Que Carol. bom que deu certo, obrigada. Também agradecer a nossa equipe, né, Bia, Rafa, Fê, que está aqui comigo, toda a nossa equipe que está por trás, que não esteve aqui hoje. E é isso, gente. Não deixe, se você ficou interessado nesse assunto, procura saber mais disso, né? Se torna disponível, né? Que como a gente conversou e também a palavra, o seu sim pode mudar uma nação inteira. E, inclusive, dando um spoiler aqui, sabe o que o Luizão já falou? O nosso tema da juventude para 2025 é Eclésia, chamados para fora. Então, assim, tem tudo a ver. Já Deus está começamos falando. como? Deus tá 2025 falando. Tá aqui já, ó, preparando o caminho. É isso aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Ouva. diz ouva o que o Espírito diz à igreja. Então é isso. Bom 2025 para vocês, que nesse ano vocês vivam plenamente o propósito do Senhor na vida de vocês, na nossa vida. E é isso. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar o que vocês estão achando até o momento do primeiro episódio. O que vocês acharam desse episódio do Matheus. Então, fiquem com E Deus. seguir a gente né? nas nossas Seguir, redes sociais. Isso já foi E dito, o mas Matheus sempre também. sabe. Vamos disponibilizar as redes sociais do Matheus e da Anne. Com certeza, um prazerzaço. Se quiser falar, falar. já também. Qual que é seu arroba? Vocês têm? Vixe, eu não sei não, ó. Eu sou Mas- desligado dessas coisas. A gente O cara, deixa Dá pra na... ver que o cara faz missão mesmo, né? Gente, a Não tem gente tempo pra rede deixa na social. descrição, no nosso Instagram. E a gente vai postar a foto do morcego. É, do morcego e Fechou. do No jabuti. Instagram. Vocês. Então, você tá vendo esse vídeo, vai lá no nosso Instagram pra você ver o morceguinho que ele comeu. Só tá? orem pra que não derrubem o vídeo. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É isso. Mas é isso. Fala aí. Não quero, pode falar. Então, sem mais nada a acrescentar, Fade to Black, sobe os créditos.